Mais um Área 18 podcast no ar, graças a Deus, sabadão, 7 de setembro, feriado, você tá em casa, tá relaxando, tá curtindo a sua folga, às vezes sim, às vezes não, né, dependendo de onde trabalha, mas eu acredito que você vai estar num momento de bênção agora, juntamente com a sua família, juntamente com seus amigos, e eu quero muito agradecer a sua audiência por você estar aqui conosco, mais um episódio, Área 18 Podcast, nós estamos chegando justamente para poder trazer boa informação, trazer bom conteúdo, pessoas abençoadas para trazer algo realmente que vai agregar na tua vida e no teu dia a dia. E eu quero muito agradecer porque nós estamos aqui já numa sequência, começando, né, esse trabalho e nós temos recebido muito apoio. Então eu quero agradecer muito a você que tem nos mandado sua mensagem, que tem de alguma forma participado conosco das nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube. Eu já quero aqui convidar você para poder se inscrever no nosso canal, que está rolando agora no YouTube, a transmissão ao vivo, né, desse bate-papo. Se inscreva aí, nos ajuda, curta essa transmissão, por quê? Você fazendo isso, você não só vai estar agregando conteúdo para a tua vida, né, para o teu streaming, você também vai estar fazendo com que a plataforma ela encontre o nosso canal e entregue para mais pessoas poderem compartilhar também. Então, se você acredita que esse canal é uma bênção e pode trazer bênção para a vida de mais pessoas, curta, se inscreva, ative o sininho, que com certeza essa plataforma vai entender que pode estar encaminhando esse canal para mais pessoas. Também temos o nosso Instagram, no @Área 18 Podcast, e o nosso Facebook também. Lá você encontra também todos os convidados que estarão conosco, ou que já estiveram, e os cortes também do nosso bate-papo para você poder estar acompanhando e vendo o que é relevante em cada bate-papo para você poder agregar e compartilhar no seu dia a dia, tá bom? Então você que está nos assistindo ao vivo aí agora, clica no botão compartilhar, pega o link desse vídeo, envie para o maior número de pessoas que você puder nos seus grupos, para que eles também possam estar assistindo para a glória de Deus. E outra, eu quero aqui também agradecer os nossos parceiros, né, que estão conosco nessa caminhada e têm nos ajudado a estar cada vez mais firmes para poder entregar esse conteúdo. Até porque nada é de graça, né, pessoal? E nós sabemos que tudo tem um custo, tudo tem um sacrifício, e nós estamos aqui justamente para poder agradecer ao pessoal da Adega Aoki. É graças a eles também que nós temos aqui essa aguinha gelada para tomar. Então eu quero agradecer ao Anderson pelo apoio de ter acreditado nesse projeto, acreditado na nossa pessoa e estar nos ajudando aqui a ajeitar este lugar e deixar ele cada vez mais legal e confortável também para nós e para os nossos convidados, né, Léo? Temos aguinha gelada para tomar aí, né? Eu também quero agradecer a G2 Construtora, que está conosco nessa parceria também. Se você quer construir o teu sonho, procure a G2 Construtora. Se você quiser reformar também, eles têm todo o know-how lá para poder te atender com profissionais capacitados. E eu tenho a certeza que você será muito bem atendido, viu? Até porque nós estamos carentes de bom atendimento hoje em dia, mas lá com certeza você vai encontrar um bom atendimento. Procura o Ricardo, que ele vai te atender muito bem, eu garanto, tá bom? Pessoal, Área 18 Podcast, mais uma vez, que alegria de poder estar aqui com vocês, falando e principalmente ao vivo, né? Porque no ao vivo é mais gostoso, né, pessoal? Até porque quem sabe faz ao vivo, ô louco meu, já dizia, né, o grande Faustão. Então nós estamos aqui hoje para todo o Brasil, que dirá para o mundo, para podermos trazer para você um convidado. E olha, gente, é difícil a gente falar, porque falta palavras, né, Léo? Pra gente poder falar a respeito desse convidado, gente. É difícil. Então eu vou passar a bola, porque eu sei que se eu mostrar, já vai resumir tudo que eu tenho para dizer. Pastor Rogério Xavier, meu amigo, meu parceiro, o senhor é uma benção, cara. Sem comentários. Na verdade, eu queria poder aprender a falar igual o senhor fala, viu? Não, dá até tranquilidade não pra é gente. Nada. Na verdade, o senhor podia falar a minha fala, né? Ficaria bem mais simples para todos nós, né? Que Pelo isso? amor de Deus, né? O senhor é uma benção, uma obrigado. Satisfação, um prazer, uma honra, e que Deus seja louvado por esse momento e que realmente nós possamos aqui hoje. E tenho certeza, com o Léo e com o senhor, nós vamos aprender muito aqui. Vamos, se Deus quiser. Porque o suador que tá aqui nessa mão poderia ser gravado. Pelo menos daria para cortar, né? Os vários erros que eu possa ter. O senhor tá na mão, então eu tô Meu Deus aqui, do céu. ó. Eu tô aqui, ó. Porque, ó, gente, não é sério, não é fácil. Você tá com um homem num calibre desse, meu amigo? Não. É uma honra, meu amigo. Igualmente. E assim, falando com muita sinceridade, eu agradeço muito, porque assim, o senhor é uma bênção. E todas as vezes que a gente precisou do senhor esteve à disposição. Todos os desafios, loucuras, né? O senhor esteve sempre à disposição.
E assim, todo mundo te conhece, sabe quem eu senhor é. E eu quero muito agradecer aqui, porque, como nós dissemos no nosso bate-papo, para poder convidá-lo para estar aqui, sim. eu acredito que esse canal aqui não foi criado por acaso. Sim, Deus sabe, né, os propósitos que ele tem. Sim. E eu creio que tudo que será dito aqui vai agregar a vida de alguém, em nome de Jesus, amém né? Mesmo, amém. Então, meu amigo, por favor, fale para nós um pouco aí quem é o nosso amigo Marcos Rogério Xavier. Eu costumo dizer que eu sou um mané, é isso que eu costumo dizer, né? Porque... Que isso? Não, é verdade, a gente é reflexo, primeiramente, pela bondade e misericórdia de Deus. Acima disso, não tem outra coisa acima disso, a não ser a misericórdia de Deus. A gente, quando olha, estamos indo para 46 anos, se Deus permitir, né, agora no mês de outubro, e não tem como hoje a gente estar sentado aqui se não fosse a mão de Deus. É verdade. Impossível. Né? Segundo ponto, eu tenho que ser grato aos meus pais. Né? Deus me proporcionou vir de uma paternidade a uma maternidade, né? O seu Zé Quaresma e a Dona Maria, dos quais Deus ungiu eles para que pudesse a oportunidade de viver. Né? Em terceiro aspecto, não tem como, aqui aguenta os trancos comigo, a minha excelentíssima Dona Elaine Maia Martins Xavier, que não tem como, né? Se não fosse a parceria dela, também com certeza é impossível nós estarmos aqui. E a graça de Deus de ter nos dado 2 filhos, né, Felipe e Camille, que são uma bênção, um presente mesmo do Senhor, sabe? Uma herança que Deus nos deu e que nos capacite o Senhor para poder fazer deles um legado para a próxima geração, em nome de Jesus. E aquelas pessoas que Deus vai colocando, né? Não só no contexto igreja, mas no contexto trabalho, no contexto amigos, pessoas que dão uma condição para a gente estar aqui, porque, Toledo, não tem como a gente chegar aqui se não tivesse alguém que falasse assim, vai, Xavier, vai, estamos aqui, estamos juntos. Em todos os aspectos, fases da vida da gente, Deus colocou pessoas exatas para aquele trevo de decisão, para poder falar, é aqui que você vai, né? E hoje estamos aqui. E a gente, simples, não temos muito o que falar. A gente costuma dizer que o currículo da gente está baseado no presente que Deus nos deu na família. As demais coisas que se agreguem. Amém. Ministério se agrega, formação se agrega, a condição profissional, todas essas demais coisas vão se agregando, né? Mas o fundamental mesmo é Deus ter feito o currículo de poder eu não gosto de usar o termo eu, mas de Deus nos ter dado uma família. É isso que eu diria que é o currículo da gente, né? Sim. O que se estabeleceria como o nome da gente tá ligado à família, né? Isso daí é o que é o ponto X mesmo da nossa vida. As demais coisas aí são coisas que Senhor Deus acrescenta, é nesse sentido. Boa, que legal. Meu amigo, só para a gente tem muita palavra boa aqui para dar, para falar, e assim, pessoal, só aproveitando aqui para poder dar uma pincelada, depois de uma introdução maravilhosa dessa, né? Eu vou tomar. Não, é diferenciado, o homem é diferenciado. E outra, é assim, só para poder dar aqui uma dica para quem está nos assistindo, pessoal, comenta aqui, tá? Pode comentar ao vivo, eu tô acompanhando aqui ao vivo, conforme vocês vão comentando, o que eu não acompanhar, o Léo vai acompanhar aí, e vocês podem estar mandando mensagem e perguntas, tá? Que em tempo real nós vamos compartilhando aqui com o pastor Rogério. Então, por favor, manda sua mensagem aqui no nosso canal do YouTube, pode comentar aí que nós estamos acompanhando em tempo real, tá bom? Meu amigo, só para poder a gente ter uma noção, porque assim, existe, como o senhor disse aí, toda uma história, uma trajetória que foi seguida, né? Sim. E eu também sou natural daqui de Mirandópolis, a gente Sim. acompanha muito a história de vocês, mas eu queria muito ouvir da sua pessoa, nessa transição, como que foi a questão que hoje o senhor é o pastor responsável pela comunidade cristã de Mirandópolis, né? E eu queria saber como que foi essa transição lá de trás, na questão da história do senhor, para poder estar assumindo essa responsabilidade, esse chamado, e chegar aqui até onde o senhor chegou. Porque eu sei que entre os trancos e barrancos, como a gente costuma dizer, entre os altos e baixos, foi uma caminhada que não foi fácil, houve até a questão da transição do local, né? Então, assim, se o senhor puder dar uma pincelada para nós entendermos essa história desse chamado do senhor. Analisando essa questão ministerial e o percurso que Deus permitiu trilhar, Toledo, é algo impressionante assim. Em que sentido? Nós somos uma igreja pequena, público pequeno, um povo simples, mas, rapaz, que povo de garra. Isso é verdade. De garra, é um povo de garra. A comunidade hoje, ela está dentro de 28 anos desde quando iniciou. A comunidade, na verdade, ela foi concebida na Quadrangular. Houve um momento que alguns irmãos saíram da Quadrangular. Na época, o pastor
De Ângeles, De não? Ângeles, isso, do Bigode, isso Que mesmo. legal. Isso. Houve uma saída em massa, que houve um ponto que eles definiram e saíram. Por volta de 2 anos depois, que Deus permitiu de que a gente viesse a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador na comunidade. E ali começou o processo, né? Ali o processo ocorreu. Fui treinado pelo pastor Joel Guarda, fui treinado por ele que me Sim. ungiu pastor, tá ok? No momento da minha vida, por uma questão pessoal, eu pedi que ele me abençoasse para que eu saísse da igreja. Isso por volta de 2007. O senhor já era casado? Já casado, né? Tinha já um filho, que era o Felipe. Já E- era policial penal? Já policial penal desde 2002, graças a Deus. E aí, e o pastor Joel tinha me ungido, mas por uma questão particular, nós pedimos que ele nos abençoasse para que a gente saísse da igreja. Ele nos abençoou, saímos e dali partimos para a Igreja Batista com o pastor Wilson. Eu não sabia disso. Durante 1 ano e 7 meses, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor Wilson, porque ele foi um pai de extrema importância nesse momento. Para mim, espiritualmente falando, Acolheu. foi fundamental mesmo nesse momento. Posterior a esse período de 1 ano e 7 meses, quando realmente a comunidade teve uma outra situação que ocorreu, e ali a comunidade fez uma escolha para chamar pastores para vir. E naquele momento, acabou sendo possível a gente retornar. E o pastor Wilson me abençoou para retornar. Ele me abençoou, ele me recebeu, e quando houve essa escolha feita na comunidade nesse período, por volta de 2009, foi no dia 31 de 2009, isso mesmo. Minha filha nasceu em 31 de maio, né? Que eles fizeram essa escolha. Minha filha nasceu em maio de 2009. Marcou porque o tempo de vida da minha filha é o tempo da tempo do nosso retorno para a comunidade. E aí, reiniciou esse processo com a comunidade. Naquele momento, uma prioridade nossa era buscar uma paternidade espiritual. Então, a gente começou a verificar essa condição com a liderança que estava estabelecida naquele período. Porque o pastor Joel já não estava mais ali, né, no trabalho à frente, e tinha uma liderança ali que estava trabalhando. Nós só viemos somar com essa liderança. O fato do título pastor não era a questão de number one. Pelo contrário, havia uma liderança que passou por um processo, eles eu dou a honra. A esses eu dou a devida honra, né? A comunidade hoje, ela está como está, primeiro por Deus e segundo por causa dessa liderança. Pessoas essas hoje, alguns deles nem têm um cargo na igreja, mas eu trato eles superior a mim. Porque é por causa dessa base que Deus sustentou para estar até hoje. E é uma coisa muito simples da gente compreender. E esse processo ocorreu, até que então nós definimos a paternidade juntamente com o pastor Samuel Júnior, né, da comunidade Casa do Pai em Araçatuba, e aí começou esse vínculo, aproximar dentro de 2, 3 anos que houve, por 2010, 2011, firmamos o compromisso, né, dessa paternidade, e essa paternidade, ela tem sido realmente algo que tem dado destino para a nossa casa de oração. Isso é extraordinário e fundamental. Trouxe um alinhamento, uma luz, um esclarecimento onde nós podemos chegar. Como é importante, é de extrema importância a paternidade. A gente vê algumas situações... O que o senhor está dizendo assim, a grosso modo dizendo, seria a igreja ela não ficar independente, ela não ficar sozinha. De maneira nenhuma. Eu concordo muito com isso daí também. Ainda que algumas igrejas elas sejam independentes, ela tem que ter um corpo presbitério, porque é o que a Bíblia diz, não tem para onde correr. Na multidão de conselheiros que vai ter sabedoria. Saiu disso, vai ter orgulho, vaidade, coisas das quais o meu coração é cheio disso. Meu coração vai ter vaidade, todos vai ter orgulho, nós. não tem para onde correr. Então, nós precisamos de pessoas que realmente possam lapidar nossa alma. Perfeito. Entendeu? E isso tá fora de função. Não ficar naquele negócio autoritário, aquele negócio que eu quero, desse jeito que vai ser. Não, vem cá, junta todo mundo, vamos conversar. A partir do momento que você faz parte de uma equipe, gostando eu ou não, é a equipe. Perfeito. Não tem essa. O militarismo nos ensinou muito bem isso, né? Meu Deus do céu. Eu louvo a Deus até... A gente costuma dizer, o Toledo, que a área militar foi uma escola. É uma escola para a vida. É uma escola para a vida, né? Como sonhamos em ver escolas cívico-militares, eu falo para todo né? mundo, eu gostaria muito que tivesse aqui as escolas cívico-militares. O treinamento militar realmente para criança. Eu que passei pela escola militar quando eu entrei. Sim. Depois, na viagem que a gente fez, eu conheci algumas escolas militares em Goiás. Sim, que são extraordinárias. Fenomenal. Referência no Brasil hoje. Fenomenal. É o contrário do que a gente vê hoje. Com certeza. Que as pessoas querem sair da escola aqui. Isso. Lá não, lá tem fila de gente querendo entrar. Jeito, com certeza.
E o interessante, né? Pública, né? Pública. Pronto, falou Ou tudo. seja, mas vamos lá. E aí, esse processo ocorreu e essa paternidade, essa cobertura espiritual fez com que a comunidade hoje evangélica de Mirandópolis pudesse estar onde está. Pudesse estar onde está. Então, há todo esse contexto, né, construído através, primeiramente, de Deus, dessas pessoas, para que todos pudéssemos chegar onde chegamos hoje. E glórias a Deus por isso e pela vida de homens e mulheres aí que, sem comentário nenhum, doaram o seu sangue e doam o seu sangue até hoje, para que a casa de Deus esteja realmente servindo a Deus. Que Servindo a Deus. maravilha. Pastor, não sei, eu não quero aqui entrar em área que o senhor não quer falar, então o senhor vai falar do que o senhor quiser, Não, mas o senhor pode perguntar o que o senhor quiser. na questão, Sem... houve algo que realmente assim marcou muito a comunidade, né, lá atrás. Sim, sim. Que eu acho que foi no que culminou essa transição para o senhor. Sim. Da forma como o senhor quiser. Como que foi isso daí? Como que foi isso aí pro senhor, como homem de Deus, como pessoa, como representante da igreja também, passar por essa fase, até o ponto do senhor falar assim, de tomar a decisão, rapaz, eu vou assumir a igreja, vamos dar sequência nesse trabalho? Na verdade, ô Toledo, na verdade, como menino, na verdade, foi assim que eu me senti naquele momento. Até porque, até hoje, eu tenho respeito, eu tenho uma coisa comigo. O princípio, o quinto mandamento, ele não morre. Mandamento não morre. Mandamento é perpétuo. Perfeito. Perpétuo. E o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Eu aprendi que esse princípio não está só na parte biológica. Esse princípio ele se estende para todos os lugares e setores que Deus colocar a gente. José sabia lidar com isso. Quando ele estava num ambiente que tinha alguém superior a ele, ele tratava como se fosse o pai dele. Fez com o Potifar, fez na penitenciária, fez com o Faraó. E por causa desse princípio ele chegou onde chegou. É a dificuldade de muita gente entender isso, porque hoje não querem mais obedecer princípios. Quero obedecer coração. Coração, todo mundo está me explorando. Princípios, eu me dou. É diferente, né? E aí o que acontece? Naquele momento eu me senti um infantil, porque estava falando do meu pai espiritual. Então, para isso, eu precisava também de um auxílio para tudo isso. Por isso que, nesse processo todo, a necessidade de um pai espiritual maduro para que pudesse nos dar orientações a respeito disso. E que foi fundamental. Repito, pastor, isso foi muito importante nesse período. Foi muito importante mesmo, porque eu, até no momento de vir da Batista para a comunidade, a maneira como eu fiz foi errada. Até hoje, eu já pedi desculpa ao pastor Wilson, ele fala, rapaz, mas não é rapaz, eu fiz errado. Menino, pensando em estar certo, mas usando o método errado, entendeu? E ele me abençoou como um pai abençoou o filho mesmo. Um pai abençoou o filho. Aí hoje eu entendo até porque meu pai e minha mãe estão lá, né? Meus pais estão lá. Não, porque no processo, quando fomos para Batista, meus pais também foram. E de lá ficaram. Meu pai, é tão maluco. O dia que eu falei isso pro meu pai, o meu pastor, ele falou assim, mas eu não tô te entendendo, Rogério. Ele falou o seguinte, meu pai batizou com o pastor Wilson. A minha mãe batizou com o pastor Joel. Caramba. E eu lembro que quando a gente foi para lá, 3 meses depois que fomos para lá, meu pai batizou. Aí, quando foi para voltar para a comunidade, sentando com meus pais, falei, pai, mãe, vamos fazer um negócio? Quem tem que voltar para a comunidade sou eu e minha casa. O senhor e a senhora se estabeleceram aqui, o senhor aceitou Jesus aqui, honra essa casa. O senhor está estabelecido aqui, segue teu filho, não. Não segue teu filho. Não, o pai não segue filho. Verdade. O pai não segue filho, entendeu? Mas, na verdade, eu queria falar assim, pai, o senhor me conhece, o senhor não vai dar certo, não vai dar certo, né? Então, o que acontece? Verdade. Todo esse processo. E quando viemos procurando o pastor Samuel, que é um paizão, um homem simples de um ministério apostólico, do qual é chamado de pastor sem problema nenhum, simples de tudo, mas que tem um coração de chorar e também de sorrir com você. Mas também quando tem que corrigir, é pai, e vou te falar, eu falo porque eu já levei lambada dele, não, um dia fomos lá bater um papo sobre um assunto sério da minha vida, meu Deus, apanhei um dia, falei assim, amanhã tem segundo tempo. Segundo round. Aí voltamos segundo round para acabar de resolver a questão, né? Mas por causa dessa paternidade, estamos conversando aqui, é sério, foi um momento muito sério da minha vida, que nessa conversa com ele, ele me contrariou, e na contrariedade me fez estar de pé hoje. Se eu tivesse seguido o que eu achava, eu estaria literalmente lascado. Caramba. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel, da pastora Denise. Sabe, essa cobertura ela é essencial. Essencial, biblicamente, espiritualmente, emocionalmente e ministerialmente. E, além de tudo, na própria vida. E essa cobertura, pastor, ela funciona de qual forma, assim? É mais realmente... Esse que é o mais lindo deles. Não lhe pede nada, dom do que tem.
Caramba. O papel dele é pai e filho. Eles não se intrometem nem na administração da igreja aqui. Não. É um compromisso de pai e filho. Ok? Mas o objetivo, se eu sou pai e você é filho, a estrutura para você crescer é andar com suas pernas. Esse é o objetivo. Então, tudo que eles têm lá, congresso, eventos, podemos participar. Sem problema nenhum. E não nos pedem nada, principalmente recurso financeiro. Não. Agora, precisa de alguma coisa, tem alguma coisa, há uma necessidade, orientação, conselho, apoio, quer conhecer o que nós temos de trabalho, estamos aqui de portas abertas. É pai, paternidade. É lindo demais. Eu olho para ele, eu vejo o Paulo e Timóteo. Entendi. Eu vejo Paulo e Timóteo. Que legal. Estamos aqui para andarmos juntos, mas eu tenho que respeitar a sua realidade, da sua casa. Sabe quando o filho casa? O pai e a mãe não se intrometem na casa do filho. Tamo junto, mas cada um na sua responsa. Cada um na sua responsabilidade. Legal, isso aí. legal. É isso aí. E aí esse processo aconteceu e Deus permitiu. Então, mas pastor, teve um momento, né, em que houve aquela decisão. Eu vou assumir a igreja. Sim. O senhor teve escolha? Teve. Aconteceu uma coisa interessante. O que ocorreu? Na época, o pessoal fez uma eleição. Envolveu outro pastor. E um homem de honra que eu tenho um respeito por ele gigantesco. A igreja escolheu Xavier, tá? Mas quando assumimos esse compromisso com o pastor Samuel, de cobertura, e fui explicar como aconteceu, Toledo do céu. Eu voltei de Araçatuba, chamei a liderança e falei assim, eu errei. Como assim? Eu errei. Não existe essa escolha que nós fizemos aqui para eleição. Igreja não é política. Igreja não é eleição humana. Igreja é eleição divina. A hora que ele falou aquilo lá, eu vim aqui e falei assim, ó, vou ser bem sincero. Eu errei. Aí, dentro desse contexto, nós entendemos ali que nós erramos. E que naquele momento não se tratava mais de vamos reformular. Agora somos nós. Precisamos agora juntar as forças que temos e caminharmos. Por todos os aspectos que já estavam ocorrendo. Entendeu? Então, teve sim a disposição de uma decisão da gente, sim, teve sim. Mas eu tive que entender que dentro daquele intuito positivo, mas tomando as atitudes equivocadas em relação a como fazer isso. Porque, na verdade, naquele momento, nós não tínhamos um pai mesmo para nos orientar. Estávamos como um filho sem pai. Naquele momento, essa era a realidade. E por isso que sou muito grato mesmo por esses níveis de paternidade para nos corrigir. E o mais interessante, que é o que mais amo nisso, não nos tratar, puxa vida, eles estão passando por um momento difícil, coitados. Não tem coitados. O reino de Deus não é de coitados. O reino de Deus é de homens e mulheres que Deus nunca errou para estabelecer, nascer, gerar, desenvolver e colocar naquele momento. Ninguém é coitado aos olhos de Deus. Nós que nos tornamos hoje esse mimimi até no meio cristão. Vítima de tudo, me perseguindo, ninguém me ama, aquela coisa toda, que misericórdia mesmo. Uma alma mais fragilizada por si do que por condições de batalha espiritual, vamos dizer o seguinte. Mas em si mesmo, com as suas próprias fragilidades pessoais. E não recorrendo a Deus pelo Espírito, mas querendo ainda vencer dentro das suas emoções. Isso que é o problema hoje e, aliás, dentro das igrejas, né? Que Deus nos guarde e nos ajude. Amém, amém. Rapaz, o negócio vai andando aqui, que é tão bom, que o homem quando tem conteúdo, não tem jeito. Vai, né, Léo? Fica fácil. Eu acredito. Vamos lá. Tem mensagem, cara, tem um tanto de mensagem aqui que o senhor não tem noção. Ó, o André Luiz Clemente, o senhor conhece? Não, o Boquete. É figura. É figura. Deixa ele. Tá aqui, ele ó, tá avançando, viu? Já mandou um aleluia, cara. E já sabe, né, Boquete? Você tá avançando, você vai assumir um degrauzinho aí, né? Tô sabendo. Você não me falou nada, mas eu tô sabendo, viu? A Andréa Santos mandou que Deus os abençoe ricamente. Vinícius Eduardo Farias, esse homem é fora do normal, pastor Xavier. Não, esse cara é meu chefe. Eu tenho que fazer média com ele. Tá certo, A Regiane Antunes, irmão mania, mais que querido. Essa, pelo amor, se falar eu começo a chorar. Suspeito, né? Não, eu começo a chorar. Fala, não dá não. Camille Xavier, admiração por esse cara. Te amo, pai.
Ah, sem comentário. Eita, Essa não dá, nós, não. hein? Não dá, não. Essa. Jonas Kobayashi, esse é meu pastor. Esse é o figura. Thaís Ferreira, glória a A esposa Deus. dele. Pô. Maravilha. É. Angelita Santos, pastor Ixi, Xavier, esposa do Marquinhos. uma pessoa incrível, uma bênção para a minha família. Gratidão a Deus sempre. Coração desse pessoal que é grande. A Camila Barros de Souza, glória a Deus, Deus é fiel. Essa é guerreira. O Marcos Alexandre Alencar Limeira, Ah, o faço Marquinhos. parte desse começo da comunidade. Sim. A Camila Barros de Souza, é verdade, meu amigo, você faz parte do remanescente. É isso mesmo. Deve ser comentando o comentário Sim, dele, né? Sim, sim. O Fez Marcos parte desde o Alexandre início. comentou de novo, sou velho de comunidade, kkk. Acompanhei todo o trajeto. Mas continua novinho. Novinho. A Andréa Santos também, glória a Deus, 2 homens de Deus. Amém, minha irmã, Deus abençoe. O Murilo Moro, Vixe. pastorzão. Para, o cara tá lá em Porto de Galinha. Ah, casou acabou de agora. falar, tô aqui de Pernambuco te acompanhando. para Deus com te isso. abençoe, Ele o não tá senhor nem é outro ouvindo, nível. Ele tá nem ouvindo. Vem com essa Só conversa, colocou só pra Só comentar. pra comentar, para. Tá na praia agora, homem. Angelita Santos, muito bom fazer parte dessa comunidade. Glória a Deus eternamente. Tá aqui, acho que é uma página, né? Tá como importar fácil, tá dizendo aleluias, glórias a Deus pela vida destes 2 homens de Deus. Amém, Deus amém. abençoe. É o Daniel? Ah, O Daniel do Táxi, vixe, pelo amor de maravilha. Deus. Deus abençoe, irmão. Professorzão, viu? Rema Crisma Lúcio. Rama Crisma, perdão. Rama Crisma. Fala pra Reconhecimento sacerdote. Mandou. Aqui tá só como também. É o como, novamente o Daniel, aleluia. Camila Barros, a sinceridade do pastor. Caiu um monte de kkk. Já conhece, não adianta. A Cris Moro, pastor Rogério, homem de Deus, louva a Deus Uma por sua esposa do vida Elinho. e por ser guiada e orientada por ti. Que Deus nos conduza. Maravilha. Menino espetacular também. Glória a Deus por ele. Glória a O Deus. Ricardo Santos Silva, glória a Deus. Esse aí esse é o obreiro da nossa alma. Ele reforma a igreja e reforma a gente também. Glória a Deus, hein? Tem que ter essas pessoas, não tem jeito, né? Não tem como. O Felipinho. Cê é Felipinho, louco, cê é louco. né? Cê é- Meu pai é cê é- diferenciado. Não, Que honra ele ser que é- filho desse cara. Ele é um Olha aí. figura, ele é um figura. Cê é O louco. Lucas Henrique Coutinho. Esses homens são O top. Deus parceiro abençoe. do Léo. Deus abençoe, Lucas. Júlio César Alves Cruz. Esse homem não é só um Vixe, pastor, mas é um pai. Esse cara é um exemplo, viu? Esse cara é um exemplo. A benção. Aliás, hein? conheci seu irmão ontem, viu, Júlio? Conheci seu irmão ontem, viu? Foi interessante. Que legal, né? Beleza, pessoal, vai mandando mensagem aí, nós estamos acompanhando aqui, tá? Manda mensagem aqui no YouTube que nós vamos acompanhar. Tem também mensagem no Instagram. Vamos ver aqui. Às vezes o senhor me perdoe, eu E tá quero mexendo só aqui. um parênteses que veio a memória aqui. Claro. Num certo momento, conversando com o meu pastor a respeito de toda essa transição, e perguntei para ele, né, sobre a condição, porque a maneira como a comunidade começou, isso há 28 anos atrás, como a gente fala, a gente não estava nesse período. Um ano, quase 2 anos depois que a gente veio conhecer o evangelho dentro da comunidade. Entendemos também que a maneira como nós saímos, eu falo nós mesmo estando lá, mas se eu faço parte da casa, somos nós. Amém. Que é muito fácil pegar nós quando tudo tá bom, né? É gostoso pegar coroa, né? O espinho ninguém quer, né? Mas, então, faz parte. E entendemos isso. E conversava com o meu pastor. Falava, pastor, eu penso que nós deveríamos pedir desculpa o pastor Antônio de Ângeles a respeito de como saímos de lá. Ele concordou, me abençoou. Então, procuramos o pastor Antônio de Ângeles. Queríamos que ele ministrasse na comunidade e nós fizéssemos um culto de ação de graça e pedindo perdão por aquilo que nós fizemos há anos atrás, quando foi a saída. Não aconteceu por causa, na época, da liderança da Quadrangular. Não vou entrar em questão porque não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu rachava de rir. Mas eu imagino, Eu achava- essas burocracias... É da hora, é super legal. Hum. Aí, quando o pastor Antônio de Anjos veio aqui, né, eu não me lembro quem era o pastor que estava aqui, acabou o culto, fomos lá e conversar com ele e pedir desculpa para ele, pela questão do que aconteceu, para que ele nos abençoasse, para que ele nos liberasse, porque ele era pai. Independente se o filho saiu rebelde, o pai é pai. O pai é pai, não importa o que o filho ache. Pai é pai. Esse é o princípio é o 5º mandamento, é o princípio. O 5º mandamento ele é tão importante que ele conecta todas as relações sociais, porque do 5º ao 10º é ser humano com ser humano, mas do 1º ao 4º é Deus. Então, É o resumo depois que Jesus faz com os dois, né? justamente. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas Isso, e o e teu próximo como a ti mesmo. Só que para eu conectar
o meu relacionamento com Deus Pai e me conectar com o relacionamento com as pessoas, eu tenho que honrar meus pais. Por isso, hoje, a geração é difícil de ver uma vida de relacionamento, porque ela tem dificuldade de honrar seus pais. E quando isso aconteceu, foi uma liberação profética para as nossas vidas. O pastor Antônio de Anjos nos abençoou, nos liberou, de uma forma assim que fez com que Deus agregasse nesse contexto e fez com que tudo isso se somasse. Né? Só tinha que ver a memória agora, era importante expor isso aí. Ótimo. A gente tem que lembrar que onde a gente caiu, a gente tem que voltar. Onde a gente caiu, Apocalipse 2,5. Lembra-te de onde caíste, né? Se arrepende. Não, e volta aos primeiros atos. realmente um testemunho, um exemplo que a gente ouve que, como o senhor mesmo disse aí, a gente não vê isso, não adianta a gente falar que vê isso todo dia, ou que hoje em dia vê essa prática sendo, não adianta, não tem. É uma tristeza. Não tem. Por isso, muitos ministérios de gente inteligente, capacitada, potencializada, não vai por quê? Porque não entendeu princípios. Porque capacidade humana não é reino dos céus. Não adianta. Pode ser o Big Não é por obras. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que Deus tenha até misericórdia mesmo. É verdade, é No verdade. tempo de hoje, onde a meritocracia, ela tá tomando conta, né? É. Meu mérito que eu faço. É verdade. E Deus querendo entendeu. às vezes tomar, até porque hoje tá mais fácil, né? Você, nas redes sociais, você querer aparecer ou querer mostrar algo que você acha que você tá fazendo e que... sério realmente. isso. Deus nos guarde. Deus E nos é guarde. verdade mesmo. Vamos lá pra participação aqui no Instagram também. Mais uma vez, o Felipinho é suspeito de falar, né, cara? Diga a demais. ele que eu amo muito ele e que me sinto privilegiado em ser filho dele. Mas ele sabe que eu amo ele, mas Jesus ama mais do que eu. Ele sabe Amém. disso. Ele ama muito mais do que eu. Glória a Deus. A Camila Barros Sim. mandou, pastor, até uma pergunta aqui, vamos lá. Dela Pastor, é fria. qual é a história na Bíblia que mais fala com você? Fala pra ela e depois nós vamos conversar. Já tá colocando o senhor já na quer colocar naquela parede. situação. Na verdade, há várias histórias na Bíblia que nos chamam a atenção. Mas como estamos, cada mês, esse mês, o tema desse mês é justamente libertação para obter coragem. E uma das pessoas que mais me chama a atenção na Bíblia, na questão como homem, é Josué. Josué é um cara que me chama muita atenção. Primeiro, pela lealdade dele ao seu líder desde o início. E segundo, ele vai concluir com a família dele. É algo extraordinário. Vou ser bem objetivo. Ele começa sendo leal, mas ele termina cuidando da família. Antes dele partir dessa vida, ele faz um pronunciamento a todo Israel. Eu não sei quanto a vocês. Se vocês quiserem voltar depois do Jordão a seguir os deuses de lá, da região depois do Jordão, é a escolha de você. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, O cara tem que ser muito cabeça para poder ter uma palavra dessa, juntamente com o povo que ele acabou de... Ele conduziu até ali e ele tava no fim de carreira e ainda dá uma palavra dessa. Ou seja, ele não tava querendo seguidor. não. Isso, o senhor falou tudo. Né? Entendeu? É lindo de ver, porque quando ele recebe o ministério, o legado de Moisés, Deus fala através de Moisés para Josué como que o povo ia ser rebelde, ia desviar, um povo difícil de lidar. Ele assume a responsabilidade, ele não corre dessa situação, ainda que ele teve medo. Amanhã é a segunda Sim. parte dessa palavra, amanhã, se Deus permitir nascer, ele teve medo, mas Deus o encorajou e ele assumiu isso com Deus, né? Fez com que ele chegasse. E no final da história dele, a preocupação dele era uma só. O reinado, Israel ficar de pé? Sim, mas antes do Israel ficar de pé, minha casa. Verdade. Minha casa. Isso daí é algo extraordinário. É verdade. Que legal. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. É legal. A posição de um policial em certas atitudes interfere em a sua posição pastoral? Eu não diria que interfere, eu diria que mexe com a gente. Interferir não, mas mexer sim. Porque nós somos de uma cultura, a cultura da América do Sul, né? América do Norte é um outro tipo de cultura. Mas da América, a nossa cultura, quando se trata do trabalho policial, principalmente ele que tem uma função mais específica de restringir algo de alguém. Todo trabalho policial restringe algo de alguém. E quando se fala de restringir aqui na América, parece que você está tirando a vida da pessoa. E na verdade, restringir, por que restringir? Para que outros tenham uma liberdade. E essa confusão é muito feita. É verdade mesmo. Não, a nossa cultura ainda ela é muito... Vou voltar para a questão frágil.
né, de não compreender. Alguns de nós têm que ser restrito para que outros tenham liberdade. Sabe o que eu fico mais assim intrigado? Deus fez isso. Restringe Adão e Eva para que eles voltem a ter liberdade. É na Verdade. restrição para eles voltarem a ter liberdade. Verdade. Então, o trabalho policial, na questão pastoral, eu não vejo que ela interfere, eu vejo que ela mexe. Porque parece que ela tem que. Ela vive dois mundos, né? Parece que ela vive dois mundos. Né? E, na verdade, não são dois mundos. Não são dois mundos, é um mundo só. É um único mundo. Apenas eu não posso me esquecer daquilo que Deus me chamou. Não posso me esquecer daquilo que Deus me chamou. Ponto final. Ponto final. Daquilo que Deus tem permitido dentro de oportunidades para se tratar, ou trabalhar, ou conversar com um sentenciado, não muda nada de se conversar com uma pessoa que está em liberdade. Para mim não muda. Meu ponto de vista sobre uma pessoa e outra é o mesmo. É o mesmo. Pode ser que ela não tenha o mesmo ponto de vista em relação a mim. Pode ser que ela não. Mas o meu ponto de vista em relação a ela é o mesmo. Porque todos nós somos presos nessa terra. É verdade. Todos nós. Todos nós. Nós só vamos ser libertos no dia que Deus tirar o fôlego de vida. Então eu não sou melhor do que aquele sentenciado. De forma nenhuma. Até Paulo se chamou como escravo de Cristo, né? Justamente. Eu até pego carão com o senhor. Essa é a diferença. É. Quem é meu senhor que vai me escravizar? Eu escolho. Isso. É diferente. É isso mesmo. Né? Numa das conversas com um desses sentenciados, porque acaba contando a história e eu sou curioso, e ele contou toda a história envolvendo onde ele chegou ao ponto do crime, que eu faço a pergunta, o que é que gerou em você para poder tomar essa atitude de chegar no crime. Uma delas, ele comentou, eu falei assim, posso fazer um pequeno comentário? E você não é obrigado a me ouvir, não sou aqui seu mentor ou pastor, né? Estou aqui num trabalho como você muito bem sabe. Não pode falar. Se eu falar alguma coisa que você não concordar, já me fale, eu paro aqui. Algo interessante, você já está no seu segundo casamento, você tem já 2 famílias, mas o primeiro casamento, você disse que um dos motivos que fez você deixá-lo foi o fato da sua mulher querer te prender, não querer te dar liberdade. Mas eu acho interessante, hoje homens mandam em você. Você pode pensar que você tem liberdade, você está dentro de uma penitenciária, o crime comanda você, e dentro do crime tem uma hierarquia, e você hoje se sujeita a essa hierarquia. Que liberdade é essa que você quer? Então são escolhas que o homem faz não respeitando. Eu falei assim, sabe o que particularmente entendo? Deus quis te livrar de você entrar no crime, usando a sua primeira esposa, mas você não aceitou o que Deus usou, por isso você está onde você está. Não me leve a mal, eu falei, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de tratamento, da mesma forma com qualquer outra pessoa também. É mesmo, não vejo essa separação. Não vejo essa separação. E a questão, aproveitando então o gancho dessa pergunta aqui, que eu ia entrar, a Jaque Harum, ela já adiantou um pouco aqui o assunto que eu ia entrar depois a respeito dessa questão profissional, né? Porque assim, como o senhor disse, antes do senhor iniciar o ministério pastoral, o senhor já era policial penal. Sim, teve aquele Né? período, teve o período em Mato Grosso do Sul como policial militar. Isso, verdade. Depois- Foi policial militar lá então. Isso. Depois Deus permitiu de iniciar aqui policial É porque penal. aqui a carreira de policial penal aqui, ela tem, foi o quê? 20 anos? Fez agora, né? No caso, o agente escolta, né? Isso. Naquela vez, 22 anos. 22 anos. Isso. E, então o senhor já tá o quê? Já tá 20. aposentando já, pô? Deus abençoe a juíza lá, que ela entenda o meu processo e me abençoe. Aquela abençoada me abençoe. E te liberte. Isso, ó, glória a Deus. Ô, meu amigo, vamos lá. Uma coisa que é a questão que às vezes eu também entro muito nesse embate aí, né? A questão profissional. O senhor começou a carreira pastoral. Sim, Eu não vou nem perguntar se Pode alguma perguntar. vez, eu vou perguntar pode perguntar. quantas vezes o senhor já foi confrontado na questão de para lá pra seguir só aqui. O senhor já Ó, teve isso essa... é uma coisa interessante, que assim, eu agradeço a Deus pela misericórdia e a igreja que nos entende. A igreja, porque do início da conversa, na multidão de conselheiros, Ótimo, há sabedoria. perfeito. A igreja, a comunidade hoje, eu falo que ela que cuida de mim e da minha família. Não é eu, minha esposa e os nossos filhos que cuidamos da igreja. Sim, Eu diria que é o contrário. A maneira como eles nos tratam, a maneira como a comunidade nos acolheu, a maneira como a comunidade ela trabalha com a gente, entendendo a realidade da minha vida e da minha família. Senão, não teria como hoje conciliar os dois. Não teria. Impossível. Existem igrejas que exigiriam. Ó, o senhor vai ter que decidir, ou o senhor fica lá ou o senhor fica aqui. Né? Existe, e eu não sou contra. Não sou contra, de jeito nenhum.
Não sou contra mesmo. Mas a igreja, a comunidade, ela nos... por isso que eu falo, ela é como se ela nos adotasse. E ela nos ajuda a equilibrar esses dois aspectos. O senhor não está querendo dizer que seria uma regra para todos. No caso do senhor, a igreja entendeu A igreja e entendeu viu que realmente não não iria... iria interferir. Entendi. E o que é mais interessante, ô Toledo, que é onde eu e minha casa somos gratos demais. A liderança composta, bem como a igreja, ela é Arão e Ur, nos mantém de pé. Entendeu? É sério isso. Às vezes alguns falam, o Xavier gosta. Não, eu sou bem realista. O ruim de serviço lá sou eu. O pessoal lá é fenomenal. E nos dá essa condição mesmo e com isso, cada um vai descobrindo também seu talento, seu desenvolvimento, sua qualificação, e todos vão crescendo juntos. Entendeu? Vão crescendo juntos. Eles nos ajudam a crescer com eles. Essa que é a realidade. Entendi. Entendeu? Que legal. Mas eu diria que é uma condição que Deus tem misericórdia, porque não costuma ser muito bem assim, não. Não, eu entendo. Entendeu? É Dentro por isso de que a contexto de curiosidade Entendeu? Não é simples, não. E assim, eu falo que também é uma questão de você também, de certa forma, demonstrar para a ovelha que é possível, né? É possível, justamente. Teve culto de ceia que eu não posso estar. Não, então isso aí que é o... Não, mas tem lá obreiros para isso. Tem o discipulado que o senhor lógico, fez. Pessoas que são confiáveis, pessoas que estão lá estabelecidas para ministrar, pessoas que estão lá para isso. Uma das coisas que muito nos preocupa, Toledo, é a condição seguinte. É igual, por exemplo, a gente costuma dizer, estamos tendo um curso lá de liderança, um dos pontos que a gente fala para esses novos líderes. Quando a gente vai conversar no intuito de aconselhar, esquece o seu título. Tenta desbloquear a tua mente, esquece, seja o que você for, líder de ministério, pastor, obreiro, apóstolo, anjo da guarda, o que você for, entendeu? Esquece Perfeito. isso. Esquece porque aquele ser humano que você está conversando, ele é igual a você. Ambos precisam do mentor espiritual que é Cristo e a sua palavra. Porque se a gente entrar numa linha pelo título, às vezes nós não vamos entender a realidade daquela pessoa. E isso em qualquer ambiente e momento. Nós, às vezes, vamos nos colocar muito distante Da realidade da ajuda que ela está precisando. Que ela tá precisando. Perfeito. E mesmo assim a gente erra pra caramba. Sim. Meu Pai eterno. Então, esse curso ele já está ensinando também isso, essa questão de você, dentro desse contexto, dependendo, você descer para chegar no nível de quem está precisando de ajuda ali. Não dá para aconselhar sem isso, senão o Cristo não tinha descido aqui, feito homem. Ele podia ter ficado lá no trono e falar assim, Anjo, vai lá e fala pro cara que eu quero assim, entendeu? Alguns casos específicos, mas deixa pra Naamã teve que receber um Geazi, porque tinha que quebrar um pouquinho mais o orgulho dele. Mas não haveria necessidade de Jesus vir aqui. Ele aconselhava de lá, mandava o WhatsApp do céu, chegava aqui, acabou. Aí cabia cada um decidir se quer ou não quer. Mas o homem veio. Que legal. Entendeu? Perfeito. Vamos lá pro próximo. A Camille Martins, ela mandou. É a minha figurinha. Ah, legal. Teve medo quando foi abençoado para ser pastor? Tenho medo até hoje. Nunca deixei de ter medo, Toledo. Não, até hoje. Até hoje. No primeiro ano que Deus permitiu a gente... Falei isso domingo. A gente foi visitar um casal muito, para mim, referência, a Cialide lá em Paulínia, e ela me fez a pergunta, como é que tá? Eu falei, tá bom. A hora que ela ouviu, eu falei, não tá bom. No primeiro ano, se eu pudesse, eu ia pra Lua. Se eu pudesse, ia mesmo. Eu louvo a Deus que Deus não deixa fazer o que eu quero. Sim. Agradeço a Deus por isso. Não deixar fazer o que eu quero. Eu me tornar escravo dele mesmo. Escravo por consciência. Entendeu? Porque a gente quer fugir. Sim. A gente quer fugir. Então, o medo eu tenho até hoje. É uma forma de ter uma vida pública, pastor? Você ser pastor hoje? Você... Não tem como não ser. Né? Não é impossível não ser. A partir do momento que você se coloca na condição de servir pessoas, essa condição te coloca como público. Por isso que a gente comenta, pergunte o que quiser, eu não tenho o que ocultar. Vou ocultar o quê? E assim, eu não quero ser também desrespeitoso na pergunta para as pessoas não achar que eu tô... Não, o senhor pode. Como é que o senhor controla a questão de não se tornar invasivo? Porque assim, eu falo porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vêm com a boa intenção e tem pessoas que vêm com más intenções. A gente sabe disso.
E como que o senhor controla isso? Como que saber a hora justamente porque a gente sabe as necessidades, igual o senhor falou, da família, da casa, da nossa vida particular. Eu vou falar mais claramente o seguinte. Por exemplo, eu tô vivendo um estágio agora que eu não consigo fazer o que eu quero. É interessante. Comentava isso com alguns irmãos, falava, rapaz, como que é interessante. Há 2 anos atrás eu vivia de um jeito, agora eu não tô conseguindo. E essa semana foi uma das coisas que eu falei, Deus, o que que tá ocorrendo? Essa parte eu não tô conseguindo, essa parte eu não tô conseguindo, essa parte eu não tô conseguindo, essa parte eu também não tô conseguindo. Até que hoje à tarde, no momento de oração, Deus foi claro comigo. Eu tô te tirando da parte do visual, você precisa olhar para mim. Você precisa entender que você tem que servir pessoas, mas você precisa agora voltar para mim. Aí eu fui ver que eu tô meio desviado. Olha como que as coisas são. Fui entender que eu tinha me apartado do meu Pai eterno. E a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo sob controle, né? E aí Deus começa a travar áreas na nossa vida, a gente questiona porque as áreas estão sendo travadas. E nós estamos questionando no lugar errado. Eu estava questionando no lugar errado. Então agora eu tenho que me reformular. E eu vou ter que renunciar questões do que eu achava que era como tinha que ser. Para deixar Deus fazer do jeito que ele entendeu o estágio atual. Isso é uma questão particular que eu tô falando aqui, pela pergunta que o senhor fez. Entendeu? Mas, cara, como a gente é teimoso, tem que levar tanta varada para aprender, entendeu? E é interessante, mesmo eu não fazendo como fazia, as coisas estão andando melhor do que quando eu fazia. Ou seja, a obra é do Senhor, ele é dono, eu sou servo, sou funcionário, Sim, sim. entendeu? Vamos pegar igual o Silvio Santos? A minha TV, na verdade, ela me contratou, ela me paga um salário. O Silvio Santos, ele tinha um salário para trabalhar. Então, assim, entendo a igreja dessa forma. Eu sou funcionário da igreja, não sou dono da igreja. Perfeito. O dono sabe a hora que ele trava, porque ele trava. Existem departamentos da nossa igreja que estão, vamos colocar o termo, travado. Não está travado. Deus sabe a hora de falar assim. Deus está tratando. A chave eu que entrego, a chave é minha. A hora que eu falar abre, ela vai abrir. E ninguém vai fechar. Perfeito. Então, assim, a gente precisa confiar no Deus da igreja. Isso. No Deus da igreja, não do homem que serve a igreja. Isso tem que desvincular com urgência. Perfeito. O homem não é Deus. Nem eu e nem ninguém. Ninguém ali tem a posição número 1. Ali ninguém. Ninguém. Nem posição 0 temos. Sim. Se Deus tirar o fôlego de vida, não tem nada. Verdade. Então não temos posição nenhuma. Então a dependência de Deus tem que ser clara isso. E nós temos que sair da teoria e entender que essa dependência tem que ser real da igreja. Hoje eu vi, eu esqueço o nome do pastor, rapaz. O camarada, eu sigo ele numa das redes dele. E ele falando de um escritor americano, trabalha numa universidade lá, ele fez uma pesquisa mundial sobre os testemunhos, por que encontrar alegria nas dificuldades. Ele até cita João 16, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele fala assim, o desafio do cristão encontrar alegria nesse momento da turbulência. E aí, num dos aspectos que andando no mundo, na Coreia, tem muitas células rurais, lá não pode, é preso, o cristão é preso. Então, dentro das cidades, o policiamento é mais intensivo. Nos rurais, eles tentam montar essas células, mas também acontece de serem pegos. 120 pessoas. Eles iam ter uma reunião. 3 não foram. Os 117 começaram a chorar, porque esses 3 não vieram. Aí o escritor perguntou, mas por que eles estão chorando? Porque os 3 foram presos, esses 3 foram presos. A polícia prendeu eles por causa dessa condição do cristianismo. Eles estão chorando porque os irmãos foram presos. Não, eles estão questionando a Deus porque eles também não foram presos. Porque eles também estão lá, estavam chorando porque não foram presos por causa do evangelho. Eles não estavam chorando porque os irmãos foram presos. Eles estavam dizendo o seguinte, a minha alegria é por Cristo viver. É por Cristo viver. Nós aqui, a gente ainda está um pouquinho... É outro nível, né? É outro nível. Bem distante. Isso, rapaz, é bem distante. O senhor falou tudo, bem distante. Verdade. É por isso que no Brasil a gente tem que se lascar um pouco mesmo. É verdade, a realidade é Não, essa. é que se você pegar realmente o cabra que não tá realmente no espiritual, e olha que eu falo porque a todo momento realmente eu sou confrontado por essa palavra também, porque às vezes você vai preparar uma mensagem a respeito disso, e você tá lendo e você começa a ser confrontado, porque naquele momento você fala assim, caramba, eu não tô no nível espiritual para ler essa palavra. Sim. Que é quando Paulo justamente fala isso daí, eu tenho amor de sofrer por Cristo. Quando eu tô preso, quando eu tô apanhando, aí que eu tenho alegria. Encontrei alegria nessa condição.
Então, assim, realmente é outro nível que a gente lê e fala assim, cara, não dá pra entender. É o nível de você estar preso depois de ter apanhado, de estar as costas na carne viva e você ainda achar tempo à meia-noite pra poder louvar a Deus, né? Justamente. Então, assim, realmente, como o senhor falou, eu me pego também nesses questionamentos, tem hora, do nada, assim, você para e fala assim, cara, eu não sou crente, não. Realmente ainda tem isso, que... a gente se conflita nisso. Você fala assim, não, eu tenho que, ainda tem que atingir um nível ainda que infelizmente o conforto, esses dias eu dei até uma palavrinha lá na igreja lá e eu falei pra eles, irmãos, fala pra mim, aonde que a gente prova a nossa fé hoje em dia? Fala pra mim. Não, fala. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós estamos na igreja, vamos aqui pra nós mesmo, vai. Eu sei que tem visitante, mas vamos ser sinceros. Quando que a gente precisa provar nossa fé nos dias de hoje? O filho ficou doente, o que eu faço? Hospital, aqui tem hospital estadual. Não, eu tô com vontade de tomar um açaí. Cara, eu não tenho mais dificuldade nenhuma. Eu tenho um cartão de crédito. Nossa. Moradia. Cara, qualquer serviço que você arruma, você consegue alugar uma casa. Carro. Não, pelo amor de Deus, o cara, entendeu? Qualquer um. O povo te liga pedindo pra você financiar carro. Isso. Então vamos lá. Qual que é a nossa necessidade de exercitar a fé hoje? Entendeu? Realmente, assim, a gente não tem. Aí é onde eu entrei na palavra com a igreja falando. É por isso que eu ainda tento, de uma forma, é claro, muito cuidadosa, como o senhor falou aqui, porque a gente tem que se cuidar muito nessa questão da vaidade, do orgulho, nessa questão do eu, nessa questão de passar a mensagem errada e não mostrar Cristo, mas às vezes querer, os outros acabam vendo mais você do que Cristo. Que é justamente nesses trabalhos sociais, nesses trabalhos que a gente está tentando fazer, pastor. Por quê? Eu comecei a me apegar nisso. Desde a viagem que a gente fez no ano passado, né? No trabalho de evangelismo, na casa que a gente está, que Deus proporcionou para a família lá. É nesse cuidado de falar assim, Deus, eu preciso de alguma forma provar essa fé. Porque no dia a dia nosso, cara, tá muito difícil. Tá muito difícil porque tá muito fácil, pastor. Fácil. Aí qualquer coisinha que se te tirar um copinho de água desse, acabou o mundo. Pronto. Entendeu? A gente se desespera porque tá acostumado com tudo. Com muito. A gente não ouve mais não. Não ouve mais não. Rapaz. Cara, qualquer coisa que eu tinha desejo, eu ia lá, se eu não tinha dinheiro, eu pegava empréstimo. Se eu não tinha como ir, eu pedia empréstimo, eu ia de alguma forma. Eu ia de alguma maneira. Sabe? Então, assim, é justamente isso que eu fui começando a perceber, que eu tava sendo treinado. E aí outro dia eu ouvi uma palavra de um pastor também, que ele meio que destravou essa chavinha e falou assim, gente, vocês começam a prestar atenção que o diabo ele tá mudando a estratégia de trabalho. E ele tá mudando a estratégia de trabalho da seguinte forma, ele tá vendo que compensa mais abençoar os crentes do que deixar o crente na pindaíba, na pendura. Não cortando. Não, por favor, era esse ponto, hein? Ouvi não conheço aquele pastor, mas tem um comentário bem rápido que ele fez, que nós estamos perdendo por causa, desde o princípio, pela comida. A gente é conduzido pela comida. Adão e Eva foi pela comida. Meu Deus. Satã foi tentar Jesus primeiro pela comida. Verdade. Não, começa... Aí ele foi citando. Falei, meu Deus do céu. O Esaú perdeu o primogenitura por causa da comida. Porque a gente não sabe mais renunciar. A gente só quer receber. Só vem a nós mesmo. É só isso que a gente quer. Por isso que o jejum é uma dificuldade para muita gente, para muito crente. Né? É isso, justamente, entendeu? Por causa disso, porque ele não sabe mais desprender daquilo que conecta a terra. Deus tenha misericórdia da gente. É verdade. Rapaz, o negócio vai... e realmente esse papo da fé, ele tá me fascinando de um tempo para cá, pastor, justamente porque a gente começa a confrontar. E esses dias eu tava terminando de maratonar novamente aquela série do The Chosen, né? Os Escolhidos. E fenomenal a visão que eles colocam lá da questão mais humana de Jesus, né? Nos dias de hoje. E tem um momento lá em que Jesus fala com os discípulos a respeito dessa questão da fé. E eu parei bem na mensagem que ele estava falando a respeito do grão de mostarda, né? E ele começa a tentar a dificuldade que tinha naquela época para fazer com que os judeus, os gentios e todos os outros povos que estavam ali reunidos entender uma palavra que para nós hoje parece tão simples, né? Que ele estava querendo dizer, gente, a fé não está relacionada ao tamanho. A fé está relacionada em quem você deposita ela.
Por isso que Jesus disse, se você tiver fé do Isso. tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não importa se vai ser desse tamanhozinho, Não não tem problema importa nenhum. se a tua fé vai ser praticamente imperceptível para Isso. quem vê, mas se tiver em mim, No lugar certo, se tiver nele, pronto, tá resolvido. resolvido o problema. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente acaba não tendo mais essa condição, porque a gente não precisa usar ela. Isso que é o perigoso, né? É isso A aí. gente coloca, às vezes, a fé no político, isso, a fé no médico, a fé no isso. advogado, É como muitos isso aí, falam, justamente. a fé, no, enfim, né? No pai, no vizinho, no rico, no que tem o dinheiro. Há 30 anos atrás, a igreja tinha que dobrar o joelho. Hoje Deus nos abençoa. E eu não vejo o problema de Deus ter nos abençoado. Sabe o que para mim fere mais em Deus? Porque, me perdoe o incrédulo aqui, o Toledo. O que acontece? Qual que foi o ponto crucial que fez o povo de Israel ficar travado no deserto? Uma pequena palavra chamada incredulidade. Mas uma incredulidade que levou eles a serem o quê? Reclamadores, murmuradores. É. A murmuração travou eles. Agora, murmurou por quê? Porque não tinha o que queria, mas tinha o que precisava. Quando eu começo a identificar gratidão, eu não preciso fazer tanto sacrifício, não. Falta para nós, a igreja, ser grata, mas grata mesmo, gratidão mesmo, sorrir mesmo por tudo isso que Deus tem feito. Porém, Justamente, né? Não grato por aquilo que ele pode fazer, mas porque ele já fez. Ele não tem. Nós costumamos dizer o seguinte: Deus não tem que provar mais nada para mim. Para mim, não. Boa. Para mim, não, Boa. Toledão. Para Boa. mim, Deus não me deve nada. Eu preciso dele. É diferente, mas dever, nada. Nada. Minha filha sonhou sábado passado, há uma semana atrás. Acordamos, ela pegou, pai, preciso falar um negócio com o senhor. Pode falar. Eu sonhei com o senhor. O que você sonhou, filha? O senhor tinha morrido. Falei, e aí, o que você fez? Comecei a chorar. Falei, eu vou te dar uma palavra. Se Deus falar que é pra mim recolher hoje, eu tô indo e você se cuida aqui. Que eu te amo, filha, mas eu amo mais a Deus. Lembra disso. Eu quero estar aqui até a hora que Deus achar que eu tenho que estar. Eu não, porque eu sei o que esse mundo vai levar. Então, filha, entenda isso. Então, tipo assim, eu poderia dar uma filha, não, filha, que nada. Não. Papai não vai, Vai, você não vai. Vai, É. eu quero ir primeiro que ela. Eu quero ir primeiro que ela. Sim, Essa sim. é a minha oração. Sim. Para que Deus permita com que meus Ou filhos pelo menos me junto no sepultem. arrebatamento. Isso, entendeu? Não tem problema. Sim. Mas que Deus me leve primeiro. Agora, e se Deus decidir fazer o contrário? Falei dias atrás numa das reuniões, falei assim, uma das coisas que para mim seria muito pesado e eu não sei como lidar e nem Sim. gostaria de passar, é se Deus recolhesse os meus filhos. É aquela história fenomenal do filme A Cabana, né? Isso, Que dentro lá desse contexto, entendeu? É outro nível de fé também que realmente... Só que todo dia eu treino renunciar meus filhos. Eu não sou bom e não sei fazer isso. Porque meus filhos estão aqui, mas se Deus tirar? E se Deus falar assim, não, eu vou recolher. E o que eu vou fazer? Eu não posso fazer igual a mulher de Jó. Eu vou ter que aprender a ficar que nem Jó, quieto, calado, chorando por dentro, estourando tudo na minha alma, mas é isso que eu tenho que treinar. Eu não tô treinando para que isso aconteça, mas eu acredito que um dos problemas nossos hoje é esse. Nós não treinamos para a realidade do que a Bíblia diz que vai acontecer. Nós estamos treinando para um jardim do Éden que Deus não falou que vai acontecer do jeito que eu quero. É igual como eu disse domingo passado. Eu peço a Deus que dentro da próxima eleição o Bolsonaro volte. Mas ele não é o Messias Salvador de Israel. Isso. Separa as coisas. Separa as coisas. A gente tem que separar. Ele não é meu Salvador. De jeito nenhum. Entendeu? Nós precisamos entender isso. Então, é como a gente diz, se Deus desejar que traga uma perseguição dentro do Brasil, se prepara. Se prepara. E se Deus achar que tem que ser assim, vai ser assim. Vai ser assim. Sim, eu acredito. Maravilha. Vamos aqui, ó. Tem um pessoal acompanhando mais aqui. Gente, que palavra, olha, que momento maravilhoso. Você que está nos acompanhando aí, não deixa de mandar sua mensagem, não deixa de... Se você tem alguma pergunta, pastor Xavier, pode ser pergunta bíblica. Gente, Bíblica não, porque eu não principalmente sei. teologia. Não faz isso, não. Ó, gente, a semana passada você pergunta. deveria ter perguntado, o pastor Wander estava aqui. Ali é sabedoria em pessoa, ali tudo bem. Senão eu tenho que ligar para ele aqui. O pastor, ó, a coisa ficou feia aqui, viu? É outro nível, ali é gente. Não, Quer mandar amor sua de Deus. mensagem? Manda aqui que a gente vai acompanhar aqui ao vivo aqui agora, tá? E se você puder, pessoal, não deixa de se inscreve aí no canal,
curta essa transmissão, compartilha, ativa aí o sininho. Por quê? Você fazendo isso, a plataforma entende que mais pessoas podem ser alcançadas porque esta transmissão é boa, tá bom? E fazendo isso, você vai estar abençoando não só o canal, não só o nosso trabalho, mas também as vidas que podem ser alcançadas por essa palavra, pessoal, tá bom? Dá essa força pra nós aí. Olha lá, vamos ver aqui a mensagem que o pessoal tá mandando. A Maiara Paim, homem de Deus com uma simplicidade gigante, mandou aqui, pastor Xavier. Deus te abençoe, filho. Luciana mandou, grandão, cuidar das famílias, igreja, maravilha. Essa aqui é suspeita, gente. A Elaine Xavier. Esse é o amor da... Não fala não, porque aí vai que ela fala a verdade, aí eu tô lascado. Aí ferrou. Aí meu Deus do céu. Esse é o amor da minha vida, homem de Deus. Olha, ouvi isso da esposa, gente. Quer testemunho maior que esse? Vida, pede o que você quiser agora. O Vitor Batista, uma honra de ser ovelha de um pastor tão humilde, boa, simples e com uma sabedoria incrível. Olha que benção. Pelo amor de Deus. O Anderson Milok, boa tarde, tudo bem com vocês? Esse homem é fenomenal. Sou grato por Deus ter colocado ele como meu pastor. Um abraço. A Ellen Martins, te amamos, tio. Paz. A Lulu, Deus abençoe, pastor Rogério. Luciano do Reis Inbox. Olha que maravilha. Luzinho, pô, Luzinho. Uma benção. do Reis Box. A Ellen Martins mandou aqui também. Sobrinha. Como ser uma mulher que cuida dos seus filhos sem um parceiro e honra a Deus? Acredito, Toledo, que hoje não vou nem dizer quando não tem, seja a mãe ou seja o pai, quando o processo divorcial ou que constituiu a gravidez precoce, a questão não é quando o parceiro não está. A questão é se eu tenho uma aliança com Cristo, independente do parceiro estar ou não. Isso é uma dúvida muito grande de muita gente, né, pastor? Lógico. Porque seguinte, muita gente fica naquela, cara, se ele não vai, então eu também não vou, eu não vou poder ir e tal. Existe esse caso e caso, é claro, né? Quando o cara, por exemplo, é violento, é alcoólatra, tem uns níveis meio extrapolantes, né? É fora da casinha. É mais fácil você ficar no teu quarto orando em segredo do que afrontar. Sim, né? sim. Mas se há permissividade, né? Se é permitido pelo parceiro. E outra, mesmo vou pegar uma situação do casal cristão. Cada cônjuge tem que casar com Cristo primeiro. O casal cristão. Por quê? E se Deus decidir recolher a minha esposa? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou me estabelecer? Alguns na vida deixam de ter vida quando acontece um processo no matrimônio. Seja o divórcio, seja a viuvez, seja o que for. Mas por que isso acontece? Porque realmente é um corte drástico, não é simples. Mas e a aliança com o verdadeiro noivo? Respondendo, Ellen, a preocupação da gente hoje é essa, de que uma das coisas que a gente procura passar para os filhos, antes de amar os pais, ame a Deus. O mandamento de Deus é ame a Deus acima de todas as coisas. E os pais, honre. Honrar e amar é distinto. E não dá, se inverter vai dar problema. Se eu honrar a Deus e amar meus pais, em primeiro lugar, vou ter problema. E isso falar hoje nessa estrutura emocional do Brasil, eu estou sendo contraditório até para falar em questão de amor de pai e filho. Isso confunde alguns, mas isso é o que a Bíblia manda. Então eu preciso estabelecer princípios. Eu amo a minha esposa, minha vida é para minha esposa, mas antes dela é Cristo. Não tem dessa. Eu amo meus filhos, mas antes deles é Cristo. E o senhor não está falando isso também de uma forma autoritária na questão de que vai ter algum prejuízo nisso, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Você amando a Cristo, você vai amar mais ainda sua esposa e mais ainda seus filhos, né? Mais ainda, é um amor com honra. Um amor com honra. Mais ainda, entendeu? Então, esse que é o ponto que hoje as pessoas elas se baseiam que nas formações sociais, casamento, ministérios, estruturas institucionais, eu fico forte. Eu tenho alguém perto de mim. Engano. Se Deus não estiver no negócio, você pode estar com o mundo inteiro. Esse que é o engano de muitos. É verdade. Então, e isso não se estabelece numa teoria, tem que estar aqui dentro. Tem que estar aqui dentro. Eu concordo. Não tem dessa. Então, assim, porque todos nós vamos correr risco. Todos nós. A gente tem exemplo de pessoas que no divórcio, a gente tem exemplo de pessoas na viuvez que tiveram que manter a estrutura da família. Sim. Mesmo com aquele momento de rompimento. E aí a pergunta é, quando foi que realmente eu fiz uma aliança matrimonial com Cristo?
Às vezes, Deus vai até permitir isso aí pra gente poder descobrir se tem essa aliança ou não, porque às vezes não temos. É A verdade. gente acha que tem, não tem. Se auto-engana. Se auto-enganamos. É verdade. Muito boa pergunta da Ellen. Não, Obrigado, essa viu, pergunta é Ellen? de fria, isso aí é fria. É minha sobrinha. É colocar É minha sobrinha, depois eu na converso com parede, ela. hein? A Thaís mandou aqui também. Pastor é maravilhoso. Quanto mais ele ri, mais nervoso ele tá. Uma mulher que me chama atenção, Abigail, sempre falo dela. Eu sou apaixonado por ela. Não igual eu amo a minha esposa. Sim, sim. Mas a Abigail, porque ela é Mas- casada com Nabal, e o significado de Nabal é louco, né? É louco, o significado da palavra Nabal é louco. E quando aconteceu aquele fato envolvendo Nabal, rejeitando os enviados de Davi, Davi ia destruir toda a casa de Nabal, Abigail interviu com muita sabedoria, onde ela salvou a casa dela. Ela salvou a casa dela justamente pelo fato dela ter temor a Deus em primeiro lugar. Fez um papel que às vezes muitas negligenciariam, mas ela assumiu aquela Assumiu. responsa. Que era, na verdade, o papel do Nabal. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Ela teve que agir na falha dele. E ela agiu com muita sabedoria, tanto para com Deus, para com o rei, como para o seu marido. Ela foi fenomenal. Fenomenal. Atitude essa que fez dela depois transformar uma das esposas de Davi. Legal. Entendeu? Então, esse coração é que precisa ter. A gente precisa aprender, Toledo, e que Deus nos guarde, que a vida hoje, eu entendo a vida, ela não é tão bonitinha como a gente pintou. Faz parte da vida a gente ter um momento que a coisa não é legal. É verdade, né? Não adianta. É verdade. Não adianta. Até pra ter história, né? Até pra você ter o seu testemunho, né? Eu diria que além do testemunho, para eu entender que eu sou pecador. E como eu sou pecador, o salário do pecado é a morte. Eu sou um instrumento ainda de morte. E para vencer a morte, hoje, a única forma de eu vencer a morte não é não morrer, é ressuscitar. Verdade. Então eu tenho que aprender o que é crer após a morte. Eu tenho que aprender. E como é que eu consigo? Ou eu consigo crendo agora, ou eu consigo aprendendo de uma forma um pouquinho mais delicada. Muitos de nós, aí é uma particularidade minha, acredito que temos que passar por um problema mais drástico porque a gente não quis acreditar quando tudo estava bem. Estar tudo bem é o melhor momento para eu poder começar a me treinar para quando vai ficar tudo mal. Caramba, meu. Que Porque top, hein? chega. Meu pastor pregou isso há 3 semanas atrás, quando ele fala de Jesus no barco. Se até agora o barco está em paz, se prepara que vai vir o vento e a água vai mexer. O problema não é a água mexer, é se Jesus está no barco. O problema não é a água, o vento. Eu fico vendo hoje, Toledo, me perdoa. A gente dá ênfase para Satanás, a gente dá ênfase para doença, dá Sim. ênfase para o problema econômico, mas eu não vejo ninguém falar o seguinte, eu tô com um problema aqui, eu tô com uma dor. Porém, a dor tá no corpo, a minha alma não. Na minha alma eu tô ungido. É onde você não se vitimiza pra Não aquela se dor. Justamente. Tô com ela, vou vencer. Toca o barco, E irmão. se não vencer, ela fica no corpo, porque o corpo vai pro pó, mas minha alma volta para Deus. Essa convicção a gente tem que voltar a ter. É a fé. É a fé. Eu amo. Pegue as últimas palavras do pastor Russell Shedd. Eu acho que não faz 3 ou 4 anos que Deus o recolheu. É extraordinário. É extraordinário. Como é que pode um homem naquela idade morreu com câncer no corpo, não na alma? Essa é a condição que a gente tem que entender. Não tem como. Não tem como eu falar que eu não possa... Como que eu não posso ter câncer? Como que eu não posso ter uma doença? Como? Gente, eu tô no mundo. Ô, pastor, mas como... Desculpa te cortar. Mas como pastor, o senhor concorda comigo que apesar que o senhor tem um olhar muito mais clínico quanto a isso, porque o senhor é o pastor. Então, é sua função até identificar e olhar isso nas ovelhas, né? Mas eu falo assim, o senhor percebeu um aumento significativo nessa questão da pessoa vir pra igreja, achando que eu vou chegar na igreja, realmente minha vida vai... agora daqui pra frente é só bênção, é só alegria, eu não vou mais passar por isso. Como que o senhor vê isso daí hoje, enxerga? E qual que é a mensagem hoje que o senhor deixaria para quem tá pensando ainda dessa forma? Na verdade, de uma certa forma, eu falo que nós somos responsáveis por esse pessoal que vem buscar isso na igreja, dessa forma. Porque é como que uma promessa que nós temos. Pode vir para a igreja que resolve todos os seus problemas. Isso. Esse tipo de mensagem nós deixamos por um tempo, muito claro isso. Se você vir para a igreja, tá tudo resolvido o seu problema. Muita gente falava na época até questão de teoria da prosperidade, né? Entre uma das questões. Entendeu? Então, o que acontece?
E não é que eu duvido, pelo contrário, eu creio em Não, Deus em não, todos os sim, aspectos. sim, sim. Mas uma coisa que eu não sou bom em teologia e nem sou bom em escatologia. Mas a Bíblia diz que Deus vai permitir a morte de homens, a morte da fauna, a morte da flora. Deus vai permitir. Sim. Catástrofe, questões, pragas, até animais. Tá escrito. Quando vai ser? Não sei. Quando tá para acontecer? Para já. Então, existem questões que estão acontecendo que é só a gente parar e observar. Vamos pegar a pandemia? A pandemia, nós tivemos uma pandemia no Antigo Testamento, na história humana. O dilúvio. A segunda pandemia da história humana foi agora, há 4 anos atrás. Nunca teve uma pandemia mundial. Nunca teve enfermidades locais, que até abrangeu alguns países, mas locais. É o segundo dilúvio, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Entendeu? Lógico, aí vai, cada pastor, eu respeito, mas que nunca teve uma ação única de um único problema global. Nunca teve, como foi a pandemia. Sim. Então, pera um pouquinho, eu poderia. Uma das coisas que fazia na minha casa, a primeiro ponto foi chamar meus filhos e explicar, papai e mamãe pode ser recolhido, porque crianças dificilmente pegavam no início. Falei Verdade. assim, se isso acontecer, pelo amor de Deus, Deus e Cristo vai cuidar de vocês. Agora, o papai pode ser recolhido sim. Vamos entender isso aqui? E é incrível, né? Só pegando um gancho que o senhor falou aí, como que Deus já preparou um negócio tão claramente, né? As crianças, os adolescentes que eram, às vezes, os mais frágeis para isso, a doença não pegava. Aí eu vou falar uma besteira. Não pega isso aqui como teologia, não, os irmãos Sim, aí, sim. principalmente os mentores estudiosos. Eu sou um leigo. Mas o povo de Israel no Egito, quem Deus sepultou no deserto, foi esses que tinham maior idade. Menos de 20 anos, não. Aí, ó. Agora, hoje, eu vejo que nós, velhos, que estamos vivendo nesse deserto, tínhamos que ter uma atitude de gratidão e obediência e fé a Deus, como Josué e Caleb. Foram os únicos que sobreviveram. Eu não estou dizendo que quem Deus recolheu porque não teve fé. Não tem nada a ver. Mas existe uma amplitude que Deus trouxe uma mensagem. Sim. E eu preciso prestar atenção no que Deus está falando. Eu preciso atentar. Hoje eu não consigo viver, e nem quero, como se, o diabo... Não. Se tem uma coisa que eu não gosto de falar é do nome dele. Porque para mim ele é um instrumento que Deus usa a hora que ele quer. Ele não é Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho um pai. Quem me corrige, como Davi fala no Salmo 23, com vara e cajado, é o pai, é Deus. Tua vara e teu cajado me consolam. Sim. Hoje, quando o pai vai disciplinar o filho, ele quer chamar o conselho tutelar e ainda denunciar na delegacia. Opa, tem alguma coisa... Chama a gente, até a viatura vai lá e ela pede. Conversa com ele. Entendeu como que é o negócio? Entendeu? Ou seja, o filho não aceita ser mais corrigido. Então, assim, eu particularmente vejo Deus nos corrigindo para a gente alinhar a nossa alma, entender que não... Vou dar um outro exemplo. O pai do meu pastor, ele escreveu um livro, eu li o livro chorando, sobre a história dele. Teve um momento do ministério dele, começaram... Ministério lindo, lá em Londrina. A igreja deles lá é a coisa mais linda, mas começaram a entender aquela coisa. O que fez Deus mover para que o evangelho fosse anunciado? Deus chamou o povo através de sinais e maravilhas. Cura, e acontecia. Chegou um dia que Deus chamou o pastorzão e falou assim, a partir de hoje eu paro a sessão de cura. Como? Eu paro. O que aconteceu, Toledo? Esvaziou. Esvaziou. Mas por que esvaziou? Porque Deus tem que fazer esse processo. Lembra que você falou? Eu provar que fé que eu tô. Sim. Então, se eu não tiver uma dependência diária de um milagre de Deus, então Deus para mim não serve mais. Não existe isso. Não existe. O que aconteceu? Deus reformulou o povo. E vai ver o povo que está lá hoje. Pronto, estruturado. Acabou. É o que Deus fez com Moisés. A gente precisa entender que a Bíblia só muda os personagens. Os fatos são os mesmos. Pastor, mas o senhor entrou numa área aí, e por essa palavra eu vou até comer uma... Desgrava. Eu vou até comer uma... Quem vai comer sou eu. Vou até comer uma cebola aqui. Sou eu. No molho da Víveres. Aqui, gente, ó. Liga lá, pede o lanche, hein? Ó. O que a gente vê hoje? A questão das pessoas justamente em busca de milagre. E a gente observa justamente nessa questão de algumas igrejas que focam só nisso, que a gente sabe, em que tem aquele negócio de que vem pra cá pra receber o milagre, pra receber a cura, enfim. Sim. Não vamos entrar nesse mérito, mas justamente que vê que essas pessoas não têm a sustentabilidade espiritual.
E aí que eu percebo que as pessoas que ficam permanecendo nisso, atrás disso justamente, não desenvolvem justamente essa maturidade espiritual para poder suportar. Caráter espiritual. É. O caráter espiritual. É esse que é o ponto. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana, com um preso, conversando com ele, ele faz o trabalho de casa de oração dentro de um raio. E ele comentando. E ele começou a comentar a parte positiva, tal, tal. Eu falei, eu posso dar uma opinião sobre o que acontece com vocês? Eu falei, hoje eu posso e pode. Eu falei, se vocês têm alguma igreja aqui fora que dão suporte? Não. Eu falei, aliás, até ficou difícil por causa de algumas questões que ocorreram que dificultou o acesso das igrejas aos presídios. Não vem o momento agora isso. Sim. Mas em decorrência deles, não das igrejas. Decorrência entendi. deles, tá? Não são todos não, mas a gente sabe como funciona. Sim. Aí o que acontece? Falei, então, o que eu admiro vocês? Vocês só pregam fé. Ué, pastor, só? Não, calma. Vocês vivem pela fé, lá dentro. Mas por que 99% dos que saem voltam? Espera um pouquinho. Se eu sou treinado pela fé, por que quando eu saio, volto? Tem alguma coisa aqui que está faltando. Tem um desequilíbrio. Vocês treinam mesmo, viver pela fé. Vocês fazem campanha. É lindo de ver. Mas só que é o seguinte. Nós estamos lutando do lado errado. O mal que vocês querem expulsar está dentro. Ah, a gente sai da porta da penitenciária, já tem um demônio esperando. Não, eu já sei onde é que está o mal, eu quero ir lá, está aqui dentro. Jesus foi claro, adultério, homicídio, furto, vem do coração, não vem de fora. Falou tudo. A gente tem que parar de culpar demônio daquilo que eu quero fazer. É. Ou seja, eu preciso agir por fé, mas não existe fé real sem renúncia do meu eu, da minha velha criatura. Se eu não mortificar minha velha criatura, não existe conversão. De uma certa forma, daqui a pouco eu vou voltar às mesmas atitudes. Então, hoje, anunciar que você, antes da cura do seu corpo, tem que libertar sua alma, não quero. Porque hoje é tudo iminente. Se não me resolver o problema agora, para mim não serve. Aí vai procurar. Aí vai procurar. Aí o que acontece? Procura. A dificuldade de achar por quê? Porque, na verdade, quem faz milagre é Deus, não é homem. Podem homens terem dons de milagre? Lógico que sim, mas a fonte do milagre não é homem. É verdade. E Deus, ele sabe muito bem separar. Como Paulo, se foi ele que escreveu a carta de Hebreus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma faca de dois cortes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que a gente fez com tudo? Uma mistureira. Conglomerado só. E a gente não mais faz esse discernimento do que a parte espiritual da pessoa ser tratada, do que a parte emocional e a parte física. A gente não faz mais isso. Mas Deus faz a obra completa, tá lá em 1 Tessalonicenses. O Deus de paz vos guardará até o dia de Jesus voltar, no espírito, no alma e no corpo. Concordo plenamente. Mas hoje, onde eu nem sequer cuido do meu corpo, eu não cuido do meu corpo, comemos de forma irregular. Eu não cuido da minha alma, eu assisto qualquer programa que passa. Aí eu não cuido do meu espírito, não leio mais Bíblia. Existe um mentor aí, um grande pastor, que já segui ele a questão de 15, 20 anos atrás. Hoje eu oro para que Deus o guarde. Mas um dos conselhos que ele tem dado na rede social, porque hoje é bom ser pastor na rede social, é que não precisa ler Bíblia todo dia. Se você ler 2, 3 vezes por semana, tá bom. Mas eu posso assistir novelas, filmes, todo dia. Não tem problema. Você tá entendendo que situação que nós chegamos? Perigoso, hein? Perigoso? É aí que tá a alma. Ela tá sendo confundida com tanto programa. E hoje os programas são todos emocionais. Aí a depressão não é só uma espiritualidade de um demônio, não. É o alimento que eu tô trazendo para dentro de mim. Só assisto o programa que as emoções, olha, aquela carência. Aí o espiritual, não leio Bíblia, não oro. Não existe o ato da consagração. Entendeu? E aí a gente acha que... aí quando tem alguém, por exemplo, que lê a Bíblia uma vez por mês, esse cara é louco. Louco? Então, assim, precisamos entender, eu, Xavier, como membro do corpo de Cristo, que evangelho que eu quero realmente viver. Eu quero viver um evangelho para curar meu corpo. Eu peço a Deus que eu tenha saúde na minha velhice. Mas se Deus me colocar numa cadeira de roda, eu peço a Deus que ele me dê uma alma alegre para saber até rodar a cadeira. E pronto. Se tiver motorzinho, beleza. Se não tiver, vamos fazer pedalar.
Vamos fazer pedalar, entendeu? Pronto, acabou. Então, assim, porque o meu corpo vai ter que ficar aqui nesse pó, mas a minha alma eu não posso deixar ela é na decadência, eu não posso. É. Então, aí eu me preocupo com o corpo no sentido da cura, mas a minha alma, o que eu tô fazendo com ela? Qual é o alimento para minha alma? Essa é a nossa dificuldade hoje. Essa busca do milagre. Eu não sou contra buscar milagre, mas busca a fonte. Na fonte, que é Cristo, ele vai falar primeiro o quê? Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. E sabeis que elas falam de mim. Então, o princípio de buscar a Cristo, eu posso até ser atraído por uma necessidade, sem problema. Mas na medida que Deus me cura, opa, pera um pouquinho, agora é gratidão. Eu quero te conhecer. É isso que não acontece. Entendeu? É uma Eles querem o milagre, mas não querem o Deus do milagre. Virou uma dependência de milagre, mas não do Deus do milagre. Não vai dar certo. Isso é idolatria. É. Dentro da igreja. Entendi. É uma idolatria. E não sustenta. Não, vai causar um transtorno e problemas. A pessoa às vezes se torna, que é o que a gente vê muito hoje. Ela se torna religiosa, ela, se for no nível extremo, ela vai se tornar religiosa. Meu Deus do céu. Aí ela vai discutir com outros crentes, até porque não vai ter comunhão. Não, não tem. Aí é onde vai começar os problemas, né? Porque às vezes ela não quer sair dali, ela não vai abandonar, mas ela já não se tornou mais um relacionamento, porque ela não quer o Cristo. Quebra o relacionamento, justamente. E aí ela acaba entrando em contradição com aqueles que entenderam e se relacionaram com Cristo. Josué e Caleb, os 10 espias. Boa. É isso aí. Não dá pra... peraí. Só obedece. Se Deus mandou e estiver com a gente, acabou. Eles nunca perderam a fonte. Eles nunca desconectaram da fonte. Esse é o ponto. Entendeu? Aí eu quero água. Não, mas conecta na rocha. Fica conectado. Faz um encanamento na rocha lá. A água vai sair. A água vai sair, mas conecta com a rocha. Essa é a dificuldade hoje, conectar com a fonte. É o que o senhor me fez lembrar também aqui agora o senhor citou aí outra hora, Geazi e Eliseu, né? O cara tá ali desesperado, mas vão nos matar, tá cercada a casa, o exército veio, vai nos matar, Eliseu pegar e olhar, abre os olhos, né? Os olhos. Senhor, abre os olhos do moço, deixa ele ver o que tá em volta de nós aqui, nos guardando, né? Sim. E aí depois que até Naamã vem trazer a oferta que Eliseu recusa, ele ainda corre atrás para poder... Ou seja, ele queria um milagre ali, né? Queria as bênçãos, mas não queria o Deus do milagre, não queria o Deus da bênção. Ou seja, ele poderia muito bem ser o sucessor de Eliseu. Sim, né? sim. Eliseu não ia colocar qualquer um dentro da casa dele. Tava treinando para isso. Mas ele não entendeu e realmente acabou misturando aí as coisas para... Eu tenho medo disso. Porque não sou melhor do que Geazi. Tenho medo disso, no momento confundir. No momento confundir. Como o senhor falou, nosso orgulho, eu quero, é do meu jeito, ou então é assim que eu quero, e realmente isso é perigoso. Entendeu? Perigosíssimo. Bom, é isso aí. E comemoração, nós vamos, essa palavra, nós vamos comer mais uma batata, né? O oferecimento da Víveres. O Léo também tá comendo ali, né, Léo? Você não tá aí, não? Ah, você é ligeiro, hein? Vamos lá. Roberto Oliveira mandou aqui. Esse cara é diferenciado, Robertão, viu, meu? é sem comentários. Esse cara é de outro mundo. Toledo, diferenciado. Sou eu, esse homem é além da média. Não adianta. 1,5 metro. Né, não adianta. Ele mandou aqui, esse homem abaixo de Cristo mudou minha vida. Aí. Eu acredito. Eu acredito, Robertão, você é o figura. Esse cara é... André mandou, as pessoas se frustram porque querem suprir e se completar no homem. E em Cristo, mas Cristo nos preenche em tudo. Se você visar o homem, você vai se frustrar. Não adianta. Na verdade, não é visar o homem que se frustra. Desculpe, claro, pelo amor de Deus. Porque Paulo fala o quê? Sede meus imitadores. Paulo, ele chama a responsabilidade. Falou tudo. Sabe o que tá faltando hoje, Toledão? É igual o senhor aí, ó. Vamos fazer o trabalho, vamos montar aquela casa. Tá faltando hoje nós chamarmos a responsabilidade. É isso que tá faltando. A falta de referência causa essas dúvidas todas aí. Tá faltando isso. Nós não confiamos em Deus, ficamos esperando que o homem faça, mas também não assumimos a nossa posição. Entendeu como que é? A correção que seria
Se você olhar pro homem errado, com certeza você vai se frustrar. Com certeza. E outra coisa, homens certos que erram, viu? Homens certos que erram. Claro. Não tem Davi, essa. Ufa, entendeu? o homem segundo o coração de Deus. Poxa vida, não tem crise. Até porque o erro não desqualifica o chamado que Deus tem na tua vida. Você vai ter a consequência daquele pecado que você cometeu. Lógico. Eu tiro, por exemplo, uma palavra também que eu ouvi outro dia, que é muito interessante, que é assim. Na quinta-feira, Pedro estava negando Jesus. No domingo, Jesus estava ungindo ele a pastor. E aí? Entendeu como que é o negócio? Entendeu? É uma visão que realmente a gente, às vezes, na nossa visão humana, a gente não vai entender. A gente não consegue qualificar isso porque nós ainda prezamos pela questão pessoal de guardar mágoa, de guardar rancor, de querer ser a consequência do pecado que alguém cometeu, como se estivesse pecando contra nós. O negócio é profundo, né? Gente, o negócio é profundo. Se vocês forem por levar a conversa aí pra gente poder se aprofundar nisso daqui, meu Deus do céu, é palavra que... Mas o interessante é que é edificante. Sim. A gente entende que você trazendo essa qualificação, a gente vai ver que, meu irmão, todo mundo tá sujeito a errar. Só que realmente, quando a gente se aproxima num relacionamento mais próximo de Cristo, a gente dificulta esse processo, né, pastor? Fica mais difícil de você errar, né? Fica difícil porque Deus já mostra até o erro que eu quero cometer. Ele mostra. Ele mostra. Ele mostra. Ó, desde o início, Deus mostrou pro homem. Deus atua antes e depois quando a gente peca. Antes. Ô, Caim, você tá com essa cara aí de moribundo. Tem um mal batendo na tua porta, cara, mas cabe a você. Cabe a você dominar. O que Deus vai falar pra ele? Cara, tu vai fazer burrada. Vamos mudar esse negócio? Logo depois que Deus sai da casa dele, ele vai lá e chama o irmão e mata o irmão. O que Deus faz depois? Ô Caim, meu amigo, cara, cadê teu irmão? Deus sempre atuou dessa forma. Deus sempre atuou dessa forma. Antes, aí permite a gente decidir, porque é livre-arbítrio, e depois ele vem de novo. E aí? Então, essa condição de que eu assumo a responsabilidade. Isso que é interessante, né, pastor? Entendeu? A gente tá meio frisado, desculpa te cortar. Não, fale. É que realmente nós temos que entender isso aí, gente. Também, porque pecou não é o fim, não. De jeito nenhum. Uma coisa que tem que entender é isso. Muita gente, às vezes, a gente quer condenar de uma forma de matar. Isso. Né? De que Isso. assim, cara, você não pode mais fazer parte do nosso meio santo. Como se todos nós não fossem santos. Sim. Assim, por mais que sejamos tratados como santos por Cristo, mas não tivéssemos pecado. Agora, uma questão que a gente tem que entender justamente é que uma pessoa que passa por um processo desse, ela deve ser acolhida. Agora, se ela não quiser, é uma questão. Porque o senhor falando agora realmente faz lembrar. O Senhor fez isso com Adão. Depois que ele pecou, Deus desceu lá e falou: Adão, por que você está se escondendo? Ou seja, Deus entende que esse processo aconteceu, vai ter consequência, vai, mas ele não vai te abandonar. Como o senhor disse, ele é pai. Ele vai ser até o fim. Jesus, na mesa da ceia, quando viu que Judas ia traí-lo, até um tempo atrás eu não tinha aprendido isso por questão de estudo na questão da tradição e da cultura judaica. Mas eu aprendi de que aquele ato que Jesus fez de pegar o pão e molhar e estender para Judas, era uma forma de Jesus estar dizendo, honrando ele, mesmo sabendo que era ele, já ter anunciado que iria traí-lo, mas dizendo para ele, ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você não ir, você tomar a decisão de falar, eu não quero fazer isso. É o que o senhor está falando. E mesmo depois do que aconteceu, também Jesus nunca negou, nunca rejeitou ele. Ele que não quis ser perdoado, né? Ou voltar. Até porque isso é muito perigoso também. Toledo, esse que é o ponto. Não existe nada. Tudo para Deus é possível. Não existe pecado que ele não possa libertar e perdoar. Não existe. Mas existem corações que se endurecem e não querem mais ajustar. Isso tem. Tem Faraó, que mesmo tendo 9 pragas, não me converto. Não, eu vou fazer do meu jeito. Esse tipo de coração Deus não muda. Porque não é mais Deus mudar, o cara não deixa ter acesso. Isso e não é só Faraó do Egito não, viu? Repito, pode ser eu, pode ser o senhor, pode ser qualquer um de nós. Não existe homem bom para isso. Esse tipo de coração, Jesus falou, é o coração que recebeu a palavra, mas ele é tão duro que a palavra não entra. Vem um pássaro e ele leva embora. Já que você não dá valor, o passarinho vai levar. Não entrou. A semente não entrou. O chão era tão duro que não entrou. E não tem conversa. Dançou.
Falar isso hoje parece uma coisa de outro mundo. Não, Jesus falou. Tem gente que vai ser assim. Vai anunciar, vai pregar, mas ela é tão dolorida na alma, ela tem um coração tão endurecido que ela vai ouvir, mas ela não quer. Porque o orgulho dela, a dor dela, o trauma dela, ela alimenta mais do que a palavra. Pastor, então, aproveitando essa palavra, que mensagem que o senhor deixaria? Por quê? Tem pessoas que não entendem a profundidade disso, que é o quê? Ah, eu vou pecar e depois eu volto. Ou se aconteceu, cara, deslizei. Ele não entende a profundidade que ele pode cair e não voltar. Se eu falar uma besteira pro senhor, pra mim, eu não tenho compreensão de tudo isso não. Mas pra mim, o camarada de coração duro não é o camarada que fica pecando e voltando. É o cara que tem um conceito particular dele naquela área que ninguém muda. Sim. É isso. É o cara que tem. Às vezes até uma pessoa íntegra, viu? Às vezes até uma pessoa séria. Às vezes até uma pessoa que teve uma história com Deus extraordinária. Mas que no momento da vida ele fala: não, o que eu penso é assim. O que eu penso é dessa forma. E aí que é o perigo. Esse é o perigo. Quando eu chego num conceito meu. É assim e pronto, e acabou. É assim que eu vejo, é assim que eu acredito, é assim que eu aceito. É assim. A Bíblia fala que a semente é para ser plantada no quê? Na terra. Terra tem que dar a condição dela ser movida e removida. Chão duro não tem como mover. Então eu tenho que deixar o meu coração ser movido e removido por Deus. Por isso que eu preciso continuamente receber a palavra, preciso ser orientado, aconselhado, preciso ser corrigido. Eu preciso disso. Agora, se eu entender que eu não preciso disso, que eu sou independente, ó, quão bom é que os irmãos vivam em união. Ele vai deixar bem claro, o salmista, que o óleo vem pela cabeça, desce na barba de Arão, até a orla dos seus pés, a sua vestimenta, até o último que faz parte do corpo. Mas eu tenho que estar inserido no corpo, para ser dirigido pelo mentor, que é Cristo. Eu tenho que aceitar isso, mas é uma decisão minha. Eu quero fazer parte, mesmo que eu não queira, eu quero. Mesmo que eu não queira, eu quero. Por quê? Porque é isso que tem que ser feito. Mas se eu for pelo meu coração, que não vale porcaria nenhuma, não, eu não tô sentindo de ir. Já viu que hoje tem um negócio de sentir? É verdade. Um texto que me chamou a atenção hoje no devocional, quando Salomão fala o seguinte: aquele que guarda o mandamento o protege. Guardar mandamento é uma decisão. Eu não tenho que sentir. É Deus que falou, fechou. Aí automaticamente o mandamento me protege. Mas eu não quero mais guardar mandamento. Eu quero guardar o mandamento do que eu sinto. Não, pera um pouquinho, deixa eu ver. Não é assim. É verdade. Não é assim. É do jeito que eu quero e fica muito aquele negócio do eu realmente para não deixar Deus interferir e fazer da maneira como ele quer. Como ele quer. É verdade. Isso realmente é algo difícil da pessoa. Se ela por si só tentar, ela não vai conseguir identificar ou mudar. Ela precisa de ajuda. Meu amigo, rapaz, eu queria ficar aqui, cara, rapaz, a noite toda. Eu também. E eu sei que o senhor tem um compromisso agora na igreja também. Sim. E assim, nós vamos ter que marcar outro, não vai ter jeito não, cara. Quem sabe Deus permita aí. Né? Gente, o homem aqui tem conteúdo. Não, tem não. E eu vou falar pra você, Luquinha, pode preparar mais batata na próxima. Tem mais coisa ali também? Tem. Aqui, não, o homem é diferenciado. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui, gente. Deus abençoe. Quem mandou mais aqui é a Michele Nogueira. Mandou também um apoio aí, mandando palmas para o nosso pastor. Glória a Deus. A Daiane Fernanda. Pastor Xavier é bênção, que Deus abençoe sempre. Deus abençoe, Dai. Deus nos guarde. O João Robson mandou glória a Deus pela sua vida, pastor. João, é uma honra ter o senhor como pastor. Aí bonito, hein? A Vera Lúcia Barbosa mandou, glória a Deus, glória a Deus, nosso Pai. A Cristina Evangelista, parabéns, muito bom. Deus te abençoe. Deus é fiel, toda honra e glória a Ele. Que maravilha, cara, que legal, cara. Eu quero agradecer muito, meu amigo. Que agradece. Tem gente que às vezes mandou também aqui as mensagens aqui que a gente colocou na caixinha de pergunta, né, Léo? Mas eu acho que eu li todas aqui também. Deixa eu ver para ninguém ficar triste. A história da Bíblia, a questão do trabalho foi. E aí depois a Camila é suspeita, né?
Ela é suspeita, mandando pergunta aqui também, se o senhor teve medo quando foi abençoado para ser pastor. E o que o senhor diria para os seus filhos se soubesse que morreria logo? O senhor já falou sobre isso, né? Sim, Que é o sim, detalhe do sonho, então, Sim, que sim, ela sim, teve, né? sim. Que legal. Sede firmes e constante. É isso Sempre aí. abundantes na obra do Senhor. 1 trabalho Coríntios do 15, Senhor. 58. Leva Isso. essa palavra também no meu coração. O trabalho do Senhor não é em vão. É verdade. Não é em vão. Verdade. Meu amigo, brigadão. Cara, Deus abençoe. o que é Leozão, isso? Deus abençoe. Essa obra ficou Meu Deus do céu. maravilhosa. Deus seja louvado. Eu quero aqui realmente agradecer, porque o senhor nos atendeu prontamente. Então, Deus seja poderia louvado. ter falado realmente, porque tem um compromisso. Então, assim, humildemente nos atendeu. Obrigado. E eu gostaria que o senhor deixasse aí uma última mensagem, uma palavra, para quem o senhor quiser, do jeito que o senhor quiser, para que fique registrado aí também. Agradeço a oportunidade, Toledo, os amigos aí, há tempos, lembra de Montes, né? Como que é a história, né? A história aí, e cada um Verdade. toma seu destino, assim Verdade. é Deus na sua finalidade, no seu propósito, né? Agradeço a Deus, cada irmão, tudo aquilo que já ali colocaram, alguns que não colocaram, mas também que seu coração aí nos abençoaram. Agradeço demais aos filhos que Deus me deu, nos presenteou, né? Verdade. Na verdade, não nos deu, nos emprestou, porque pertence a Deus, não nos pertence. A minha esposa, que é guerreira para aguentar eu, meu Deus do céu. Te amo mesmo, você sabe muito bem disso, que Deus te ilumine e te abençoe. Mas a minha gratidão é a Deus. Amém. A Deus, assim, porque eu não consigo viver hoje se não fosse Ele, se não... Assim, eu falo à minha esposa, eu amo viajar, mas cada viagem para mim é um conhecer de Deus numa extensão maior. E gere memórias na vida das pessoas. Gere memória. Tente de todas as formas dar um abraço, beijar uma pessoa, abraçar a pessoa, dizer que ela é importante, mostre a parte boa dela, fale do que ela tem de bom. O mal não precisa que ela mesma se autocondene, então fale do que ela tem de bom. Apresente aquilo que tem de bom nessa vida. Mesmo que você tiver numa dificuldade, apresente aquilo que você superou, que você venceu, aquilo que você conquistou. Olhe a parte boa da tua história que Deus te possibilitou. Cancela a neutra, cancela a negativa e vai para aquilo que tem de bom. Porque a vida está acabando, a vida está passando, daqui a pouco já se foi, não tem mais nada a ser feito a não ser, como a gente aprende com a Bíblia, nós não levamos nada, mas deixamos tudo. Então deixe algo nesse mundo que vale a pena. Deixe que as pessoas amanhã vejam um vídeo seu, uma foto sua, mas tem uma memória do tipo, valeu a pena estar com aquele cara aquele dia, valeu a pena estar na minha família, valeu a pena ter deixado isso. Hoje a gente teve uma triste perca de um ente querido lá em São José, um primo, um cara, gente boa demais, um amigão. Deus recolheu, mas agora a memória de como ele foi, daquilo que ele... de momentos que a gente pôde estar junto, que a gente pôde se abraçar, a gente pôde conversar. Deixe boas memórias. É o que faz a gente se tornar eterno, né? Se tornar eterno. Se tornar importante, como diz o filósofo lá, o Barbudo, é importar. É alguém que colocou você dentro de você, dentro da pessoa. Ela importou você. Mas por que importou? Porque você é importante. Então, faça-se importante para a vida das pessoas. Respeite elas, ame elas e, acima de tudo, ame a Deus sobre todas as coisas. Fora disso, a gente não é nada. Deus é tudo. Meu Deus do ilumine céu. vocês. Que Deus ilumine palavra. vocês. Gente, encerramos aqui com... Eu vou ter que fazer depois uma vinheta com a palavra desse homem para todo o programa a gente terminar com essa vinheta dele aqui, porque depois dessa... Deus nos guarde. Meu amigo, brigadão, Deus Eu que abençoe. agradeço. Deus abençoe Ao mesmo, senhor, coração. a sua família linda, Amém. abençoada, Amém. a igreja, a comunidade. Amém. Quem quiser conhecer a igreja, hoje tem culto lá, pelo que eu vi o senhor divulgando, Tem sim, né? às 19 horas. Fala pra nós aí qual que é o endereço, os horários de culto. João Domingos de Souza, 533, lá na pracinha do Jardim Sampaio. Não tem erro. Miguita. Miguita. Ô, Sampaio, Isso. olha, Sampaio de morar. Onde eu tô com a cabeça? Onde eu morava ainda, nem moro mais lá. Obrigado, olha, minha cabeça tô voada aqui, ó. Lá no Jardim Miguita, lá na saída do Pé de Galinha. E temos nossos cultos. Somos o que somos. Não tem muita mula pra ficar fazendo, não. Sim. A porta tá aberta. E a única coisa que a gente tenta é anunciar o evangelho e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora Boa. disso, a gente não quer ficar inventando nada, não. Top. Tá bom? É isso Deus aí, abençoe gente. a todos. Vai lá, conhece o trabalho do pastor Rogério, que há muitos anos está crescendo, graças a Deus, porque Deus guarde. realmente faz com responsabilidade. E eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui até agora. Deus abençoe Obrigado mesmo. pela sua audiência, por Amém. estar nos acompanhando. Como eu pedi e peço novamente a vocês, nos acompanhem, entre no nosso Instagram, no nosso Facebook, é o Área 18, @Área 18 Podcast.
E você também pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para estar acompanhando todos os convidados, até porque nós estamos trazendo gente que é de casa, gente que você conhece, mas que às vezes nós trombamos todo dia na rua, né, pastor? Isso, mas não isso. ouvimos a história. A história Não sabemos de onde que veio, o que É. já viveu e o que pode agregar na nossa Sim, vida sim, também sim, com sim. aprendizado, né? Que é o que a gente aprendeu muito aqui. Cara, e eu nem entrei no campo ainda da igreja, na questão justamente do trabalho que eles estão fazendo lá. Não vai ter que marcar outro, com certeza, não vai ter jeito. Mas Deus vai nos Em abençoar. nome de Jesus. Então, obrigado a Amém. vocês que nos acompanharam aqui até agora. Deixa a sua mensagem, que com certeza depois ele vai ver no YouTube também. E nós vamos estar acompanhando, tá bom? Amém. Deus abençoe. Léo, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Deus Obrigado, abençoe, Léo. viu? Deus Em abençoe nome de mesmo. Jesus, gente. Fica Amém. com Deus. Amém.